Sejam bem-vindos a mais um IELCast é do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones? Tudo bem, tudo tranquilo, vamos que vamos, porque essa temporada tá bom demais. Tá bom demais. A gente tem uma audiência muito forte, Kilson, que é a galera que gosta de ver casos policiais, histórias. E hoje o episódio tá especial, hein, Kilson? Com certeza um episódio extraordinário. Você né? vai amar. Mas antes eu quero dizer que você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Esse Rzinho aí é conhecido, Puta, hein, esse cara? R é sensacional, é maravilhoso. Eu compro uma camisa dessa onde, Kilson? Primeiro deixa eu mandar um abraço pro papai Rondinelli, né? Papai Rondinelli. Alô, papai Rondinelli, você encontra Heron nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também em Tocantins, Elton. Agora estamos no Tocantins, em qualquer loja em qualquer uma das lojas Noroeste, você encontra camisas como essa que o Kilson está, para magrinho, para gordinho, É verdade. para altinho, para baixinho, você encontra tudo de lá, tá bom? Quero te pedir um favor, você que nos assiste nessa quarta temporada. Por favor, se inscreva no nosso canal. Nossa meta é até o final deste ano chegar a 100 mil inscritos. Muita, mas muita gente que assiste não é inscrito. Então, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados, às 10h30 da noite. E se você consome qualquer um dos patrocinadores que aqui estão atrás, como a G3, entre outros, né, que os, Jupi, fecha com a gente, né? gráfica GSJ. Fecha né? com a gente. Fecha com a gente, dê essa moral. Né? É uma prateleira de muita relevância de estar aqui essa galera, de bater esse papo, são assuntos sempre muito importantes, esclarecimentos e atemporais, o que é muito importante. São papos, assim, que eles vão ficar validados por muito tempo de a gente conversar sobre muitas coisas. Vamos lá. Tá legal? Tudo certo. Por A favor, lenda vem aí. se inscreva no canal. A gente bate um papo hoje com o responsável pelo um núcleo de investigação sobre crimes, que é o DHPP, aqui do Piauí, que é do Piauí para o mundo, um dos maiores índices de resolutividade do Brasil. Ele tem mais de 43 anos de polícia. Olha que é tempo pra caramba, hein? Muito tempo Muito de experiência. Se você der um Google aí, se você falar sobre crime organizado no Piauí, você vai ver que foi uma revolução sobre investigação, sobre prisões importantes, entre outras situações. Ele tem um pseudônimo que virou o nome dele, que é Bareta. Você vai entender um pouco sobre isso daqui a pouquinho. A gente recebe hoje com muito carinho o Francisco Costa, o Bareta. Uma salva de palmas, seja bem-vindo, delegado Bareta. Obrigado pela participação e pela confiança. Obrigado. E ele fala assim, fala pouco, Fala pouco. mas resolve muito. É a técnica, né? Ele é Francisco das Chagas Santos Costa, nasceu em Teresina, e até os 21 anos de idade ele morou ali no bairro Vermelho, é um bairro muito característico aqui da nossa capital, onde o pai dele trabalhava como magarefe, né? São 43 anos de polícia do Piauí. Hoje ele é já há 10 anos, né, entre homicídios e departamento, são 10 anos à frente do DHPP. E a gente começa a bater esse papo maravilhoso. São quantos filhos lá? São quantos filhos na sua família? Você e quantos irmãos? Não, nós somos só eu mais duas mulheres. É o único homem. É. Seu pai é magarefe, sua mãe, delegado? Minha mãe era dona de casa. Era? É. Os dois já estão com o grande arquiteto do universo. Os dois. É. Delegado, ainda eu vou falar um pouquinho dessa infância, né? A gente vai começar falando um pouco da infância. Como é que era morar ali na Vermelha? Você era o mais velho? Mas, não, o mais velho era a irmã, mulher. Morar na Vermelha, ali... Desculpa ainda. A mais velha era ela, você era do meio? do meio, E depois... A outra. a outra, Como é que era essa educação aí? Seu pai, como é que ele era, assim, muito... Não, meu pai, um homem de poucas letras, mas sempre muito rígido, né? E deu uma formação de caráter e personalidade pra gente muito boa, muito forte. Então, assim, como meu pai era magarefe, nas férias eu ia às vezes ao mercado, mas eu nunca gostei do parte do mercado de magarefe. Eu gostei sempre de ler. E o papai pedia revistas emprestadas e trazia jornal, eu gostava de ler, sempre gostei de ler, desde criança. E ali, onde hoje é a Miguel Rosa, era o aterro. Ali passava uma Maria Fumaça. Era uma coisa muito feia, buraco, tinha os trilhos. E a gente brincava naquele tempo ali. Era brincar de Tarzan, de Zorro.
E eu sempre era polícia, né? Sempre gostei de Sempre. ser. Mas desde pequenininho. Sempre gostei de ser polícia, gostei de ser. De prender. E minha mãe sempre dizia: não, esse menino vai ser um detetive, porque não sabia realmente o que que era a polícia, ali. né? Mas eu gostava daquela parte investigativa mesmo. Sempre fui muito curioso. Eu lembro que teve um senhor que foi assassinado, que era o serrador de osso lá no mercado, finado Cândido, Candão. E aí tinha aquela história de que quando o sangue jorra, é porque no caixão que a pessoa está perto, é porque o criminoso está ali. E aí nós fomos, meu pai e minha mãe me levaram lá pro velório. Ah, E eu tava lá perto, porque eu gostava até muito dele. Eu, como criança, ele me botava no braço, aquela coisa, e foi morto. Foi morto justamente hoje ali, próximo onde é o DHPP, no centro administrativo. Ali era uma lagoa. E aí começou a jorrar o sangue. E aí eu puxei assim o vestido da minha mãe e eu falei: mamãe, o criminoso tá aqui por perto. Conversa é essa, menina? Ninguém nem sabia quem era. Conversa é essa? Aí andou calar e tudo. Na realidade, o criminoso estava lá, que era o Capitulino e o Valdeci. Tinham matado ele de faca. eu já sabia. Quando o senhor fala sobre jorrar o sangue, esse ditado antigo, como dentro do caixão? Sim, ele coberto com um lençol. Naquele tempo, a pessoa pobre não tinha essa coisa. Dentro daquele caixão preto, botava um lençol, né? E aí, de repente, não tinha esse tratamento que tem hoje de ML, de suturar os ferimentos, aquela coisa toda. E aí, de repente, Formol, aquela de coisa repente ficava aberto. E aí começava a jorrar, né? Aí o pessoal dizia que quando começava a jorrar, era o morto pedindo vingança ou pedindo justiça porque o matador estava ali perto. Aquela época ainda. Era aquela coisa assim, lendária, né? E tudo. E eu, lembrando disso, eu disse: o criminoso tá Tá aqui aqui. perto. Porque realmente tava mesmo, o Capitulino e o Valdeci. Foi ver Estavam lá, com a cara de chorou, quem foi que fez isso? Eu ainda me lembro desse. Qual foi a motivação desse crime? Você lembra, não? Lembro, sim. A motivação foi porque o finado Candão chegava madrugada no Mercado da Vermelha, ali onde é o mercado, e ele pegou os dois. O Valdeci tinha um quiosco lá, e aí pegou ele arrombando o quiosque do vizinho. Quiosque, no caso. Né? Tirando lá. E aí ele pegou e ficou na dele. Ele deu uma pressa nele, ficou na dele. Depois o Candão bebia, aí ficou dizendo: eu vou te entregar, vou dizer e tal. Aí eles chamaram ele pra tomar um... Papai, Candão, vamos tomar uma... Era por volta da meia-noite, chamaram ele. Bora tomar um banho de rio, ali no Rio Parnaíba mesmo. Tinha uma vareda ali que passa uma lagoa. Chamaram ele, levaram 1 litro de cachaça. Aí, bora tomar logo uma dose pra gente esquentar. Tomar um banho. Aí um tomou, outro tomou. Aí na hora do Candão, que o Candão botou ela, isso na boca da garrafa. Levantou pra tomar dele, aí eles sangraram ele. Pá. Sangraram a faca. Foi, meteram a faca nele, sangraram, aí deram outras furadas nele, várias furadas. E aí ele ficou lá. Quando foi de manhã, disse: olha, o Candão morreu. Aí foi uma coisa, ele era muito conhecido. Lá Muito no Comoção, né? no mercado, naquele tempo, Teresina pequena ali, e o bairro, todo mundo se conhecia. O bairro Vermelho foi formado, o primeiro morador de lá foi o Laurindo Veloso. Era uma quinta. E aí, por isso que o Mercado da Vermelha recebe o nome de Laurindo Veloso. E a segunda moradora foi minha avó. Né? Minha avó teve 2 matrimônios, teve na cerca assim, uns 21 filhos. E você imagina... Quantos? 21. E aí... 21 filhos? De 2 matrimônios. E aí você imagina que ali na Vermelha tem parente para toda a rua ali que tem. Na Vermelha tem parentes ali e tudo. Entendeu? É tanto que eu saí de lá... Desculpa, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Na época quando o senhor foi lá e falou pro show o vestido da sua mãe, você tinha quantos anos? Eu não lembro, eu era muito criança. Tipo, 9? Não, muito menos, eu era muito criança, mas sempre fui assim, esperto, né? Muito observador. E, na realidade, o policial, ele sobrevive do dom da observação que ele tem, né? Se eu chego aqui, eu observo tudo que tem aqui. Para quando eu sair lá fora, se me perguntar, acontecer alguma coisa, o que tinha lá era isso e isso. Não Já tinha nada. Não tinha nada. Então a gente vive da observação. Né? Aí foi nessa evolução e botou na cabeça que ia ser investigador. Eu
queria ser policial. É tão tal que eu... Era policial, naquela época não sabia diferenciar. Não, eu queria ser detetive, né? Detetive. E sempre gostei de estudar os livros. Eu sempre digo assim, os livros me fizeram sonhar e me fizeram caminhar. Esse negócio de ir pro mercado, o cara acordava muito cedo, de madrugada, 3 horas da manhã, meu pai já tinha que sair. E aí chovendo, aquela coisa toda, esse negócio não dá pra mim não, vou me pegar com um livro que é muito melhor. E aí quando eu ia, quando eu ia pro mercado com o papai, e aí os outros magarés diziam, rapaz, o nome do meu pai era Ribamar, chamava ele Riba. Riba, rapaz, esse menino vai ser um bom magaré, já tá vindo desde pequeno, aí o papai dizia, não, meu filho vai ser doutor. E aí parece que os anjos disseram amém, como diz o ditado, né? E a gente foi afora. Nessa época, teu pai era muito carinhoso, Zaga? Não, o papai sempre Ou foi, foi muito durão? era duro, mas assim, sempre foi. Ele era muito, conversava mais com a gente. Minha mãe que gostava mais de dar aquele castigo, né? Não chegava a falar, eu te amo, meu filho. Não tinha muito essa coisa não, né? Mas era assim, era aquela questão de falar, de respeitar, de conversar, mostrar. O exemplo. Um exemplo, né? O papai, eu lembro, o papai era um homem muito corajoso. Eu disse, rapaz, se eu tivesse a coragem, pelo menos nas canelas que meu pai tinha, eu era corajoso demais. O papai dizia assim pra mim, meu filho, eu desde pequeno, no dia que um homem disser, lá vem o bicho, você diz, não tem bicho não, o bicho é nós dois mesmo. E não deixe ninguém lhe espantar do limpo pro fechado, segure e acabou-se. Entendeu? Então eu botei sempre isso na cabeça. Ele foi o maior exemplo? Não, meu pai foi um exemplo pra mim. Ele foi o seu maior exemplo? Foi um exemplo demais. O papai sempre foi uma pessoa assim. Ele morreu muito novo porque ele teve problemas de uretra, né? De tudo, de rins, aquela coisa toda. Quantos anos? E naquela época não tinha os recursos. E a gente também é muito pobre, né? Muito pobre. Eu sou de uma família muito pobre. E a gente não tinha aqueles recursos como tem hoje. E tudo, nos hospitais. E aí ele terminou falecendo. Com quantos anos? Eu acho que o papai, quando faleceu, o papai tinha 40 e poucos anos de Muito idade. novo. Muito novo. Você lembra, tem essa memória Tem. desse dia? Tem. Ou do ocorrido? Ele passou uns tempos internado na antiga Casa Mata. A gente ia todo dia, era eu que era o responsável para ficar com ele lá, a maioria do tempo e tudo. Passei um tempão sem nem gostar de passar em frente à Casa Mata, né? Porque eu sempre me lembrava daquilo ali. Inclusive da cena do necrotério que ficava ao lado. Então ficou aquilo guardado na minha cabeça. Quando ele faleceu ali com 40 e pouco, você ainda é muito novo, acho que você devia ter uns 15. Não, nem isso, né? Eu era muito novo, fiquei... Pois é, a responsabilidade ela redobra, porque era um homem da casa, né? E não Magarefe querendo estudar, como é que foi esse processo? Aí assim, aí tinha minha mãe, que sempre também me ajudou muito, e uma irmã, que também me deu ajuda também. E eu sempre pegando as oportunidades de estudar. É tanto que quando eu entrei na Polícia Civil em 1980, foi meu primeiro emprego, eu nunca fiz outra coisa. Eu entrei na Polícia Civil, sempre digo assim, eu sou um policial por vocação e profissão, eu não queria ser outra coisa. Faço o que eu gosto. Eu sempre digo assim, olha, venho trabalhar alegre e volto satisfeito. Porque eu faço o que eu gosto, é a melhor coisa que tem. Quando entrei na Polícia Civil, eu já tinha uma bagagem intelectual, já para me submeter a qualquer outro cargo, mas graças a Deus eu preferi ser policial civil, e olha que a gente ganhava muito pouco naquela época que eu entrei. Hoje a gente não ganha essas coisas não, mas pelo menos dá para viver. E bem. Mas assim, naquele tempo era horrível, a gente ganhava muito pouco, mas... Em termos de hoje? Eu queria, nem se compara, né? Não, eu digo era o quê? Tipo um salário? Um salário pouco, a gente tinha aquele ganho, mas tinha lá a função policial e parece que risco de vida, que aumentava um pouquinho, né? Periculosidade. Quer dizer, não era risco de vida que eles botavam em função policial, quer dizer, nada em cima de nada é nada, né? Não tinha, foi concurso? Não aumentava. Era concurso? Na época? Não, tinha concurso. E a Constituição, que ainda é de 67, ela admitia que fosse feito aquele contrato que era admitido. E depois houve os enquadramentos. Mas tudo dentro... Você, para entrar na Polícia Civil naquela época, tinha a antiga Escola de Polícia Civil, que hoje é a academia. Você fazia? Você tinha que passar por um curso de capacitação lá. E, inclusive, para ser promovido, era agente, investigador e comissário. O comissário...
era uma espécie de delegado auxiliar, que foi extinto esse cargo. Que E na a- Europa tem. Tem, na França Na também França tem. tem, Na é. França tem também, o comissê. Então você tinha. E em alguns estados do Brasil também, o Rio Grande do Sul ainda tem. O Rio Grande do mesmo? Sul tem. E então você vinha, para a gente, você tinha que fazer o curso de capacitação para ser investigador. E de investigador para ser comissário, que era uma espécie. Só tinha o delegado titular e o comissário. E na época era muito escasso, né? Não tinha muito. Era muito escasso. Quando você ingressou, quando a polícia chegou em casa e disse: Mamãe, sou da polícia. Como é que foi a reação dela? Não, é porque não foi assim, porque eles já sabiam que eu queria ser Sim, mas em concretizar. policial, assim, não era uma coisa muito boa, porque assim, eles achavam que como o policial ganhava muito pouco, a gente não tinha uma perspectiva de crescer, de ter alguma coisa na vida. Na realidade era essa, né? O policial ganhava muito pouco e aí você não tinha... Os pais que botam você para estudar, que faz um esforço e depois, não, você é policial civil, que a gente ganha muito pouco, o pessoal pensava que, não, você vai ingressar em outra atividade, Ser menos, bancário, né? menos ser policial civil, né? Naquele tempo, ser bancário era uma coisa era meio muito bom, invocado, né? Tudo bom. Então, assim, mas foi uma coisa que eu decidi, que eu me dediquei, que eu abracei e, graças a Deus, eu não me arrependo. Você só foi policial. É a mesma mulher até hoje com quem o senhor casou? A minha esposa, a gente se conheceu também ela ali na Vermelha, ela é de a cidade de Angical, do Piauí. Ela veio para estudar e a gente se conheceu. E quando eu conheci ela, eu já era policial civil. E aí eu, Tinha inclusive, 20, 19? era por aí. Aí eu disse para ela o seguinte: olha, na minha vida eu tenho uma outra paixão. E aí ela fez até aquele semblante assim de assustado, pensando logo que era outra mulher, né? Eu disse, não, a outra paixão é a polícia civil que eu tenho. E graças a Deus deu certo e até hoje a gente vive. Tenho 2 filhas maravilhosas, Elas faziam o quê, Vareta? tenho uma netinha, eu tenho uma filha que é serventuária da Justiça, e eu tenho uma outra, a minha filha Samanta, que fez Direito, fez Escola de Magistratura, fez OAB, mas depois decidiu fazer medicina, está fazendo medicina, está estudando medicina. 2 meninas que, para mim, graças a Deus, me deram tudo. E tenho também uma netinha, Sofia Maria. Quem derruba mais? As meninas? Quem te derruba mais? As meninas ou a neta? A neta. Não, a neta, parece... por isso que diz que o neto é filho 2 vezes, né? 2 vezes, mas que às vezes, quando a Sofia adoece, eu tinha o mesmo problema com a minha menina, mas ela me derruba, eu não consigo ver ela Tem doente. força pra nada. Nada. Vai lá, que você... Bom, delegado, ali quando o senhor, nos anos 80, quando o senhor entrou para ingressar na Polícia Civil, se deparou com grandes casos ou o senhor foi pegando aqueles casos menores? Olha, veja bem, quando eu ingressei na Polícia Civil, anteriormente eu já tinha lido alguns casos nos jornais. Eu gostava de ler, meu pai trazia jornal para mim ler. Jornal velho, às vezes. E aí eu tinha o caso da doméstica e o caso do carteirezano. Aquilo me botou na cabeça, né? Foram casos assim que marcaram Naquela época, a né? época, né? Foi no eixo Rio-São Paulo? Oi? Foi no eixo Rio-São Paulo, esses crimes? Não, Não. esse crime foi aqui, em Aqui mesmo. Teresina, o caso da doméstica, Maria das Mercê. E o caso do carteirezano. E aí aquilo sempre me marcava a investigação. E a investigação de homicídio. E eu tive a felicidade, quando eu entrei na Polícia Civil, a minha primeira lotação foi no Instituto de Criminalística. E na época era uma das unidades da Polícia Civil mais considerada, porque tinha à frente o saudoso Vitor Araújo. E o vice-diretor era o Renê dos Santos Piauilino, que depois saiu, prestou concurso para o Ministério Público, hoje é procurador de justiça aposentado. E eu aprendi muita coisa no local de crime. O professor Vital sempre me convidava para mim ir, e eu sempre muito disposto. Na minha vida de policial, eu sempre fui muito disposto. Eu era o comissário de plantão, por exemplo, na central de polícia. Nós tínhamos uma central de polícia bem ali na 13 de maio, que hoje está até abandonado o prédio. Ali o distrito ficava um distrito só para atender Teresina todinha. Aí tinha a polícia militar trazendo gente à noite todinha. Ali tinha aquele baixo militrício da Paysandu. Uhum. E eu, comissário, mas sempre eu fui indisposto.
Se faltasse o escrivão, eu estava lá para fazer o trabalho do escrivão. Se faltasse o investigador, eu estava lá para fazer o trabalho do investigador. E assim sucessivamente. E foi indo aquela coisa toda, e eu sempre Uma grande escola, né? muito dedicado. E tinha uns investigadores que tinham vindo da Guarda Civil. Homens, homens de poucas letras, mas tinha um tirocínio, rapaz, uma experiência que eu vou lhe dizer, muito grande. Eu aprendi muito com eles, aprendi muito com eles. Tinha um lá que ele dizia assim, olha, se você mora na tribo, tem que conhecer os índios. Então eu aprendi aquilo ali, foi despertando, e a gente aprendendo a investigar, aprendendo a ver. E também ao longo da minha vida na Polícia Civil, uma das coisas que eu gostei e tive a oportunidade foi de fazer a minha capacitação, a especialização. Fiz vários cursos, tive a oportunidade de fazer curso, inclusive a nível Internacional. internacional. Eu, quando dirigi o Comando Curisco, eu tive a oportunidade de fazer um curso de armas e táticas especiais com o pessoal da SWAT americano da cidade de Amarillo, no Texas. Às vezes você diz, olha, eu fiz um curso da SWAT, mas fez com gente que aprendeu com a SWAT, né? Eu fiz com a SWAT. Tenho lá o meu certificado, inclusive aprovado pelo governo americano. E foi evoluindo, e foi aprendendo, foi ficando perto de gente que queria, obviamente, ensinar também. Sim. E como é que foi esse passo, por exemplo, de sair de um investigador para começar a se tornar chefe de departamentos ou de delegacias? Não, eu fui comissário de polícia, depois delegado de polícia, né? Delegado de Como é que foi polícia. essa transição? Nós tínhamos a lei delegada número 100, a lei delegada número 100, que é o que ela dizia? Ela dizia que o policial civil atingir o cargo de delegado ou de comissário de polícia, Sim. ele poderia ter o acesso ao cargo de delegado de segunda classe. Da Polícia Civil, ela, evidentemente, que tinha os requisitos, não era você ir lá. Tinha que ter os O que era o requisitos. delegado de segunda classe ou de primeira classe? Não, mas é porque é o início da carreira. Por exemplo, hoje, quando você entra na Polícia Civil, você presta o concurso para delegado de terceira classe. Aí é que você vai subindo na carreira, evoluindo até chegar ao classe especial, que é o topo da carreira. É o delegado de classe especial. Aí vamos voltar. Então, aí você foi para a segunda classe. Aí Não, aí foi evoluindo, né? E hoje eu sou... ganhando destaque. Eu tô falando dessa trajetória. Porque assim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu nunca tive coisa fácil na minha vida. Eu sempre digo que as coisas para mim sempre vêm de maneira muito dura e difícil. Às vezes eu tô numa fila, tá tudo encaminhando direitinho. Quando chega na minha vez, acabou a senha. E aí mas eu aprendi, eu sempre gostei daquilo. E eu fui me destacando, por quê? Porque quando ninguém queria ou não resolvia, assim, chama o Bareta. E aí eles me entregavam aquela missão, eu com muita dedicação, com muito comprometimento e responsabilidade, eu ia lá e dava conta do recado. E aí vinha outra, e a gente trabalhando, e a gente fazendo o nosso trabalho. Também preparando, fazendo cursos de capacitação, porque eu sempre digo que na Polícia Civil, somente na área de investigação criminal, é como em qualquer outra atividade. Você tem que adquirir conhecimento. Você tem que evoluir no seu conhecimento. Você tem que se capacitar no dia a dia, porque senão você não vai para lugar nenhum. Eu fico imaginando assim, delegado Kilson. Sim. Por exemplo, hoje, quando se comete um homicídio ou um feminicídio, você hoje tem um auxílio, aspas, dos sistemas de segurança das lojas, das casas. Você consegue montar uma linha do tempo completa de onde saiu, se você consegue identificar. Aquela época, como é que conseguia identificar alguém ou algo que... Era muito louco, né? Mas assim, é como eu digo, assim, quando mata uma pessoa, tem um homicídio hoje, aí geralmente o pessoal pergunta, tinha câmera? Aí, olha, eu, por exemplo, eu gosto de investigar aquele crime que o corpo aparece lá no matagal, ninguém viu. Tem câmera nenhuma. Nenhuma, só talvez a coruja que viu ele lá. E quem foi que matou. Então, assim, é onde a investigação criminal, o investigador de homicídio, ele não tem empirismo, não. E nem achismo. Você tem técnicas de investigação. Aí você
Você é preciso conhecer a vítima. Você identificando a vítima, o perfil da vítima, e você vai traçar a linha de investigação que você vai seguir. Isso é muito importante, que são os chamados elementos acessórios de investigação criminal. Tem os elementos acessórios e tem os elementos essenciais. Então, um dos elementos essenciais é você conhecer a vítima, o perfil dela, para você poder traçar aquela linha de investigação. Porque você chega no local de crime, você formula algumas hipóteses. As hipóteses no campo da filosofia são verdade temporária. Para se você chegar a uma linha de investigação verdadeira, você chega no local e você faz todo o levantamento, porque o local de crime é importante. Ele fala, né? Ele fala, o local ele fala, os vestígios fala. É importante que você saiba interpretar toda aquela dinâmica, a posição que um estojo é deixado, a posição que o estojo de projeto de arma de fogo é deixado, ele diz muita coisa para você. E aí você, a partir dali, você traça toda uma linha de investigação. Um exemplo prático, delegado, do caso da Camila Abreu. A Camila, aquela moça, ela estava como desaparecida, foi feito o registro e aí veio para nós. E aí começamos a investigar aquele caso e como desaparecimento e deságua no homicídio, né? Sim. E eu me lembro como hoje que a gente mantendo aquele sigilo da investigação, mas aí foi até num programa, você me entrevistando num programa, e o Yeltsin Do Yeltsin. me perguntou se a Camila ainda estava viva, e eu tive que dizer que ela não estava mais entre a gente, né? E a família sequer sabia que ela já estava morta. E aquilo foi um estouro, né, de informação. E a gente investigou, e para você ver, um dia eu saí lá do DHPP durante aquela investigação, aliás, na homicídio, que não era no Morada, Não era no DHPP. E a gente saiu de lá, eu digo, vamos ali pegar o corpo da Camila. E eu saí com os investigadores e a gente fez aquela rota lá, Sim. porque eu tinha pego umas imagens do principal suspeito da investigação. O Alisson. E eu também Policial, né? era um Sim. capitão. E eu fiz um curso de procedimento anti-sequestro. E a gente aprendeu a fazer triangulação muito bem. Que E é aí triangulação? eu vi O que era a triangulação? É técnica de investigação. Ele não vai falar. E aí, eu vi o movimento dele, segui o movimento dele até um certo ponto. E vamos buscar o corpo da Camila. E a gente seguiu. Chegando lá, eu pedi para o colega parar o carro e pedi para o outro descer, o investigador, e dar uma olhada. Só que ele desceu e ele foi para o lado da direita. E o corpo dela estava no lado da esquerda. Quando ele resolveu que nós pegamos ele, que ele viu que estava no chão, que não podia mais esconder, que ele foi mostrar o corpo, realmente era no mesmo lugar. Naquele caso em específico, qual foi o papo que você teve com ele quando... Não, ele mentia muito, a gente conversava no interrogatório, tanto que ele foi interrogado pelo colega que estava lá, que era o delegado Emerson, que era o responsável pela a equipe. E quando eu fui conversar com ele, ele disse para mim, delegado, ele olhou assim para mim, disse, delegado, eu não aguento mais, por favor, não me faça mais perguntas. Porque ele sabia que 3 perguntas que eu faço a você, eu sei mais ou menos que se você está mentindo ou não está mentindo. Por exemplo, eu estou conversando com você e a gente aprendeu uma coisa chamada leitura a frio. O corpo da gente fala muito. Entendeu? Eu sei, por exemplo, até o pensamento que você tá aí sentado, o que é que tu tá querendo, tudo tem. Então isso tudo é traçado na investigação. Isso tudo são técnicas. São técnicas, por exemplo, você fala um procedimento anti-sequestro, um pedido de resgate. Você fala com o cara no telefone aqui, o cara dá para me saber mais ou menos... Pela voz? Mais ou menos saber a idade dele, saber o estado de espírito emocional que ele tá, mais ou menos a altura dele e algumas características que ele mesmo, tem, entendeu? Isso é a literatura que mostra. A literatura, técnica de investigação. E graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender. Né? O caso depois eu faço. Um outro caso também que chamou bastante atenção é que nossa equipe, na época do Bom Dia Meu Norte, chegou em primeira mão no local, foi o caso da Arita Dantas. Ela imaginava-se que fosse uma mulher que estivesse fazendo um programa ali naquela região e depois... Explica para a audiência... Depois descobriu que o caso da cabeleireira, né? Isso. A Arita Dantas, que foi morta pelo namorado.
Sim, é um caso que você sempre, ó, todos os encontros de cadáver, porque uma coisa é o local de crime propriamente dito e outra coisa é um encontro de cadáver. Mas em ambos você tem que dar toda a importância possível. Tem que tratar aquilo com importância, como que com a maior seriedade possível. E o caso da Areta não foi diferente, né? Ela foi, além de ser esfaqueada, o companheiro, o namorado, ainda passou por cima dela do carro e tudo. E depois ele foi localizado e preso. Delegado, me chama a atenção, eu cobri um caso, acho que foi o meu primeiro caso de repercussão muito grande, isso tem 20 e poucos anos, que foi aquele acidente de Parnaíba, se você recorda? Que foi Buriti, na verdade, né? Que os ônibus se prensaram e tal. Sim. Esse cheiro nunca mais saiu da minha cabeça, que eu me lembro bem que quando eu cheguei para fazer a reportagem, eu me lembro que eu vi uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça, que era um cara sentado numa... Eu vou chegar já à pergunta. Era um cara sentado num banco que foi retirado do ônibus, ele comemorando porque estava vivo, um cheiro muito misturado de sangue com álcool, e ao lado dele, assim, uma cabeça. Uma pessoa tinha degolado. E aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, era muito forte o odor do sangue, o odor do álcool, e aquilo ficou, é tipo falar sobre a imersão em um local onde você tem cheiro e tem imagem, aquilo nunca mais sair. A pergunta é, toda cena de crime, ela tem o mesmo cheiro do sangue por tantas que você já fez? Não, todos os crimes ele tem uma diferença. Todo local ele tem uma diferença. Por mais pequeno que seja, mas tem. Tem uma diferença. E é justamente aí é que se faz a chamada diferença na investigação. Se você olhar direitinho, todo crime ele tem uma diferença no local, inclusive na maneira como ele é praticado. Porque o ser humano, ele é tão vaidoso que até na hora de cometer um crime, ele se trai. Às vezes no último golpe, no último tiro. Como? A maneira como ele faz, é a chamada assinatura, porque uma coisa é o modus operandi, a maneira como ele faz. O modus faciente, a maneira como ele de fazer. E a outra coisa é a assinatura, que ele deixa. Involuntariamente? Às vezes involuntariamente ou por vaidade dele mesmo. Por vaidade dele, no momento, no último golpe, de faca, ou de pau, ou de arma de fogo, ele deixa a assinatura dele, que a polícia, se olhar bem direitinho, o investigador, ele vai chegar lá. Ainda falando sobre odor ou cheiro. Quando você chega numa cena de crime, seja ela em 2 horas pós, 3 horas pós, 4 horas pós, o sangue ele tem um cheiro característico depois da morte? Tem. Vai dependendo do tempo, né, que aquele cadáver está ali. É tanto que você encontra, às vezes, um cadáver, ou ele está ali ainda, acabou de ser morto, ou então ele está já em Decomposição. estado avançado de decomposição, que tem aquelas variedades, né, de chegar até chegar à parte esquelética dele. De putrefação mesmo. Então, tem esses odores característicos por time, por tempo, assim? Tem. Depois da morte é um... A literatura fala sobre isso? Tem, sim. O próprio corpo. E o vestígio de um sangue, uma marca de sangue lá no local, ela também, com o passar do tempo, dá para se observar realmente. Por exemplo, a gente vai para o futuro, depois vai voltar para o passado novamente. Aliás, vamos falar de presente ainda, né? Tem esse caso, me ajuda aí, Kilson, tem esse Sim. caso que ainda rende, foi matéria nacional, da história do jovem da ponte, que teria pulado. Do Isso estudante de direito, Isso virou caso nacional, Vinícius. repercussão nacional e tal. E a mãe ainda reluta em dizer que o filho está vivo, que a polícia não investigou. Uma série de situações coloca a culpa, inclusive, na moça que era companheira dele à época. Isso foi pauta de podcasts nacionais, especializados sobre crime e tal. De fato, o delegado, aquele menino pulou ou não? Na realidade, esse caso ele foi investigado pela Delegacia de Desaparecimento de Pessoas, porque hoje, graças a Deus, nós temos uma Delegacia de Desaparecimento de Pessoas, a DESAP, que tem dado bons resultados na Polícia Civil do Piauí. Foi investigado pela delegada Fernanda e ela chegou
foi feito várias diligências, mas infelizmente não foi encontrado o corpo. O corpo de bombeiro foi solicitado, diz que fez mergulho, fez tudo. Mas infelizmente também, nós, apesar de nós estarmos numa capital, aquela ponte ali, Juscelino Kubitschek, Sim. ela não tem câmeras, ela não tem coisa. E foi uma hora, já entrando na madrugada, 2 para 3 horas da manhã. que ela já não estava bastante, não tinha muito movimento. Então você, enfim, não se chegou realmente a determinar se o rapaz ele se jogou, se ele foi morto, o que Mas pela sua aconteceu. experiência, se ele tivesse sido assassinado e jogado, o corpo teria aparecido? É assim, depois eu conversando com algumas pessoas, ali debaixo embaixo daqueles pilares, ali já ocorreu de um barco, aquele barco que faz passeio ali, que tinha um barcozinho ali do ambiental, ele ficar encalhado. Ali tem muito vergalhão. Mas o corpo de bombeiro afirmou que fez Uma varredura. uma varredura lá. Na época nós estávamos num inverno muito forte. Tinha O muita rio água, estava né? muito cheio, descendo muita coisa. Então, assim, o corpo nunca apareceu. Então, a delegada não pôde chegar. Foi inconclusivo? Ela encaminhou o inquérito para o Ministério Público, né? Para que o Ministério Público pudesse avaliar e pudesse se decidir por outras diligências que achasse conveniente. Eu vou mudar a pergunta, então. Pela sua experiência, pela tecnologia que hoje existe, alguém que tinha uma vida tão ativa nas redes sociais, com movimentações bancárias, entre outras situações, se ele tivesse vivo hoje, perceptivelmente, com reconhecimento facial, com qualquer outra coisa, poderiam demonstrar que ele estava ativo socialmente, fosse através de contas bancárias, alguma situação desse tipo? Mas eu veja bem, foi feito todos os levantamentos necessários pela delegada, muito responsável, pela equipe, tudo direitinho. E nada foi E não encontrado. foi encontrado nada, né? Ou seja, ele desapareceu. Ele desapareceu. A notícia que se tem é que a moça, né, que formatou, inclusive com um boletim de ocorrência, que vinha com ele, e eles já discutiram no caminho e tudo, e ele querendo abrir a porta aí do carro para sair, ela não. Aí quando chega em cima da ponte, ali na entrada da ponte, ele consegue abrir, ela para o carro, fica conversando com ele, pede para ele não fazer. E ele simplesmente, segundo o relato dela, ele vai, passa para a pilastra, ainda dá um tchau para ela e se joga. É muito louco, né, cara? Muito louco, né? Nossa. Todo aquele trajeto do sítio até aquele ponto que ela fala a respeito da ponte, tudo isso foi feito. Tudo foi feito, tudo devidamente levantado, segundo consta nos autos feitos pela delegada Fernanda. E nada foi constatado, né? Não. Você estava na época do caso Fernando Alais, delegado? Não, eu Estava na região da... Eu era, acho que se eu me engano, eu era delegado da Polinter. Eu era delegado da Polinter. Eu tô te perguntando assim porque foi uma época que a polícia foi muito atacada, E né? esse caso foi investigado pela extinta Comissão Investigadora do Crime Organizado, né? Que nós tivemos Que era CICO. que nós tivemos a felicidade de criar, inclusive, esse nome, né? A sugestão foi minha. O senhor passou por lá também. Eu fui quando veio o chamado dossiê do crime organizado, feito pela Polícia Federal, que tinha à frente na época o superintendente, o Dr. Robert Rio Magalhães, e nós fomos escolhidos pelo Dr. Carlos Lobo para que fôssemos o presidente do feito investigatório, auxiliado pelos delegados. E eles me chamaram, inclusive, na época, mandaram que eu escolhesse uns delegados para trabalhar comigo. Eu disse, não, o senhor pode escolher. Não, mas a gente quer escolher. Você é que escolhe, porque nós podemos escolher uma pessoa que você não goste, não seja bem a sua harmonia do trabalho. E aí eu lembro que eu escolhi o delegado Menando Pedro, que hoje já está faleceu, né? Que era um patrimônio da polícia. Era né? delegado do 8º DP, sempre foi um homem muito destemido, operacional. E eu escolhi. O outro foi o delegado Ferreira, Raimundo Nonato Ferreira, que hoje está na Central, que gosta muito de cartório. Eu digo, não, vou precisar desses 2 homens. E a gente foi. Depois veio o delegado Eduardo Ferreira, que também já está no Oriente Eterno. É verdade.
Delegado, vamos voltar um pouco ao tempo agora, né? Vamos falar do... Você falou em crime organizado, então acho que uma das pautas mais emblemáticas do nosso estado, sem sombra de dúvidas, é a morte do jornalista Donizete Adalto, aquela época, né? Onde é que o senhor estava quando recebeu a notícia da morte dele e como é que se procedeu aquela madrugada? Olha, eu era do Comando Curisco, tinha acabado de chegar em casa há pouco tempo. O que era o Comando Curisco, só para Era um nossa audiência comando de entender? operações especiais que a gente reprimia o assalto a banco. Que era muito forte a época, A né? época era horrível, tanto na capital como no interior. E também nós tínhamos atribuição de sequestro, né? Sequestro. Nós tivemos aqui o caso de um sequestro que a gente resolveu. E Qual foi? o Comando Curisco foi uma moça aqui na zona leste de Teresina. E graças a Deus a gente resolveu, conseguimos encontrar o cativeiro dela dentro do campus da Universidade Federal do Piauí, ali na região de onde hoje é o setor de esporte. Aquilo era só mato, né? E era dentro. Inclusive, quando eu passo ali, eu fico olhando, porque eu fui ex-aluno da Universidade Federal do Piauí, ia de pé dali do Centro de Ciências Humanas e Letras, lá para o setor de esporte, às vezes para pedir dispensa da disciplina. Qual foi a motivação desse sequestro? Não, ele pegou a moça chegando em casa para pegar dinheiro. Ele inclusive Foi aleatório. esse rapaz até morreu, foi morto em Recife pela polícia, no Pernambuco. Ele simplesmente, a moça ia chegando em casa quando ele abordou. Ele abordou e levou ela. Levou ela e foi feito o comunicado. O secretário de segurança na época era o saudoso doutor Juarez Tapeti. Nos acionou porque o Comando Curisco era um grupo de ação especial e um grupo de ação letal. Sim. Então, é preciso que a gente diferencie que grupo especial ele não pode ser acionado e não pode ser empregado por qualquer investigação. Ele é só usado Quando em necessário. determinadas situações. Você vê que sempre a SWAT diz assim, quando uma pessoa precisa de ajuda, chama quem? Chama a polícia. E quando a polícia precisa de ajuda, chama Chama SWAT. SWAT. Então, assim, e aí a gente foi acionado pelo doutor Juarez Tapeti, e aí começamos a investigação. Naquela época tinha inclusive o COI, que tinha à frente o hoje coronel reformado da Polícia Militar, Edivaldo Marques. E nós tivemos sempre uma boa relação. Começamos a investigar e o rapaz, o sequestrador, fazendo os contatos, e a gente localizando ele direitinho, e aí conseguimos chegar ao cativeiro Como é da que moça. chegaram no cativeiro? Através de uma investigação policial bem feita, né? Não vai entregar nunca. Triangulação à época? A investigação é aqui, ó, o procedimento anti-sequestro é uma coisa bonita, né? Como você tem o gerenciamento de crise, tem uma negociação, né? Você tem um indivíduo, vamos dizer, você tem 3 indivíduos dentro de um banco fazendo um assalto, um usando metralhadora e 2 com pistolas automáticas. Aí você tem lá o grau de risco e você tem que saber dar a resposta para aqueles 3 indivíduos. A altura. A altura, Então. mas dentro das técnicas necessárias, para que não coloque a vida de pessoas em risco. Porque uma das primeiras coisas que a gente aprende em operação especial é preservar a vida e depois cumprir a lei. Vamos continuar com o lance de como ele recebeu a notícia da morte do jornalista Donizete Adalto. Você estava chegando em casa. Eu estava em casa já quando o delegado Bonfim, saudoso, ligou e minha esposa atendeu, até disse, aí me chamou e disse, não, é porque o delegado Bonfim quer falar, que ele disse que acabaram de assassinar o Donizete. E eu disse assim, é brincadeira, não é possível. Aí falei com o delegado Bonfim, e de lá eu peguei o carro e já fui, direto para o local. Chegou lá, estava o carro estacionado, onde supostamente ele vinha com o doutor Djalma, lá, e de lá eu fui... Qual foi a cena na hora que você viu? De lá, não, a cena comum mesmo do crime, entendeu? A gente, na realidade, você tem, o policial, ele tem que estar preparado psicologicamente. Eu sempre digo, a gente nunca pode se deixar levar por emoções, e sim pela razão. Olhar as coisas, evidentemente, sem perder a sensibilidade. Olhar as coisas para poder você discernir e tirar um contexto daquela situação. Como é que ele estava? Dali, o carro de lá, nós vimos todo o acontecido. Ele estava fora do carro? Não, Donizete? O Donizete já tinha sido levado Já para tinha o sido IML. removido, né?
E aí de lá nós fomos até um apartamento, conversamos com a pessoa que estava com ele, e de lá fomos para o IML, e a investigação não parou. Naquele dia a gente entrou, varou à noite, Foi uma madrugada, comoção foi. absurda. E aí a área do 2º DP, e onde tinha à frente o delegado Carlos Jorginho, e aí houve uma ideia de que levasse o caso para funcionar dentro da Polícia Federal, os trabalhos. E aí foi assim, foi aceito, né? Porque o doutor Juarez permitiu que fosse feito para que não tivesse não restasse nenhuma dúvida na investigação. Delegado Bareta, nós, bem pouco tempo, uma estudante de jornalismo, ela foi estuprada e assassinada dentro do campus da UFP, a Universidade Federal do Piauí. Eu me lembro bem que às 9h45 da manhã eu recebi essa informação de uma jovem que tinha dado entrada em um hospital e que essa minha fonte chegou a me relatar que ela tinha sido estuprada. E assim eu fiz. E lá eu recebi a informação de que o senhor já estava desde as 7 horas da manhã do sábado. Naquele sábado, o senhor costuma ir ao DHPP sempre aos sábados ou foi uma coisa casual? Não, sempre eu gosto. Todas as delegacias que eu passo, é uma coisa costumeira minha de no sábado pela manhã eu fazer uma visita, né? Verificar como é que está e tudo. E nesse caso não foi diferente. Quando eu tomei conhecimento, né, daquela moça, que ela deu a entrada no hospital da Primavera, o sujeito, inclusive, foi levado lá para a central para prestar depoimento. E a gente ficou em cima, porque ele praticamente ia passar ileso, né, com as mentiras. Mas como tomamos conhecimento sim, nós começamos a enveredar e a fundo na investigação. Acionei o plantão de atendimento a local de crime, os meninos foram até o campus, fizeram um trabalho muito bom com os peritos criminal, trabalho de coleta de vestígio, e as informações prestadas também pelos vigilantes, era contraditória à versão apresentada por ele. Qual era dele e qual era do... Pois é, ele dizia que a menina tinha passado mal e que ele ia levando, porque justamente quando ele ia saindo com a menina nos braços, um vigilante viu. E aí, para onde é que tu vai? Não, eu vou levar ela aqui pro carro. E justamente ele tinha pedido ajuda a um amigo dele, porque disse que a menina tinha passado mal. Mas ela estava morta, ela já era morta. Aquele indivíduo, aquele rapaz é um monstro. Aquela menina sofreu cruelmente nas mãos daquele sujeito. A madrugada inteira? Pô, e ele usou de toda coisa que ele é um indivíduo Quando você teve acesso a tudo, delegado, ele fez muito mais do que se imagina com aquela menina? Fez. Aquela menina sofreu crueldade nas mãos daquele indivíduo. Um indivíduo cruel, um insensível, um verdadeiro psicopata daqueles mais ordinários que você pode imaginar. Você colheu o depoimento dele? Esse caso foi investigado pela delegada, eu despachei. A investigação preliminar toda foi feita pelo nosso plantão de atendimento, com a nossa presença, o nosso acompanhamento. Mas logo em seguida, quando nós formatamos a investigação preliminar, eu despachei para a delegada Natália. Aqui é a Natália Figueiredo. Mas o primeiro contato com ele, pela tua experiência, quando você olhou... Não, a gente via a mentira dele. A mentira ela não se sustenta. Inclusive tem o Aníbal Bruno, ele tem uma passagem que ele diz assim, que a mentira e o crime são dois fiéis aliados. Só que se você observar direitinho, é como água e óleo. Às vezes elas não se unem e termina você entrando no meio e separando. Que louco, né, cara? Foi um crime bárbaro, né? Tem a informação que ele teria matado com... que o pé dele estava no pescoço dela e conseguiu quebrar o pescoço. Há todo o trabalho que foi feito de perícia, né, e demonstrado, né, as posições que ele utilizou, uma verdadeira luxúria que ele queria praticar, aquela animalesca daquele indivíduo. Meu Deus do céu, às vezes eu fico perplexo, delegado, porque muitas vezes você colhe o depoimento de alguém, para um investigador, e um bom investigador, você consegue sacar, mas assim, se não for um cara que tem experiência, passa como um vítima, né? Ele sai, ele inclusive como era um sujeito bem esclarecido, né,
Mestre em matemática. Mestre em matemática, tinha um raciocínio lógico muito Aguçado. aguçado, veloz. Ele não tinha uma mente obtusa. Então, como você disse, às vezes se você pegar um investigador que tem uma mente obtusa diante do indivíduo desse, ele vai simplesmente se sair numa boa. Ah, vai embora, não foi você, não. Embora você aqui, rapaz, o cara às vezes fica com pena dele, né? Dá pena. Eles choram muito? Geralmente esses criminosos, eles são covardes. Eles são covardes. Eles demonstram uma espiritualidade que eles não têm, uma emoção, uma comoção. Mas é preciso que a gente saiba separar. Eu juro por Deus, tem muito isso? Tem muitas coisas desse tipo assim. Agora, é evidentemente que a gente tem que saber separar essas coisas. É como eu digo, a gente tem que saber separar a emoção da razão. E quando é que vem um choro verdadeiro de um criminoso como esse? Aí é só a gente, na prática, a gente observando, né? Porque cada caso é um caso, cada investigação, ela traz um viés diferente, elas nunca são iguais. Todas elas mostram, por mais pequeno que seja, ela mostra uma diferença. Delegado, vamos voltar aqui nos anos 80 e 90. O crime de pistolagem, o senhor se sentiu intimidado em algum momento? Porque a Não. pistolagem era uma prática. Vamos falar de. É como se fosse a milícia hoje lá no Rio de Janeiro, né? Que ameaça, mata, fuzila. Aqui era um pouco terra sem lei, né? No Nordeste ainda à época. No Piauí, nós tivemos muito assassinato de pessoas, às vezes empresários, prefeitos, né? Eram assassinados, né? E a gente nos foi incumbido vários inquéritos policiais para que a gente fizesse essas investigações. E assim, sobre a ameaça, eu sempre falo o seguinte: um policial, se ele é ameaçado, ele tem que investigar, descobrir quem é que está ameaçando e prender. Porque se eu for para um canal de televisão ou para a imprensa dizer que estou sendo ameaçado, o que que a sociedade vai pensar? Diz, poxa, a gente que paga esse policial, ele tá com medo, imagine como é que eu vou ficar. Portanto, se nós temos a técnica para investigar, nós vamos lá e investigamos ele, entendeu? Mas na lata, assim, alguém. Ou algum desses investigados à época ele te ameaçou? Não, graças a Deus não. É como eu lhe disse aqui, o meu pai sempre me ensinou uma coisa. Meu filho, no dia que um homem disser, lá vem o bicho é nós mesmo. Então, assim, eu sempre fiquei preparado emocionalmente para que agisse. Evidentemente que você sabe, o crime organizado, quando ele não mata, ele procura desqualificar aquela pessoa que investiga ele. É preciso que você tenha uma conduta muito firme, muito séria, para que você chegue a ter Penso eu que alguém na tua posição, Bareta, ele não só tem uma vida muito regrada dentro da delegacia e trabalhando muito forte, mas fora da delegacia praticamente é você, sua esposa e seus filhos e ponto, né? Você mal pode ir para um restaurante. Como é que funciona isso? Deixa eu te dizer assim, ó, nasci e me criei ali na Vermelha, muitos parentes, muitos primos e tudo. Eu gostava de jogar botão, aquele time de botão. Que era bom? Mas eu sempre eu jogava sozinho. Eu jogava de um lado, partia pro outro, vinha lá, entendeu? Então assim, Como assim? né? Não era uma dupla, Então, não? tem necessária a dupla, mas eu sempre gostei de andar sozinho. E meus amigos depois, amigo meu, sempre era uma pessoa mais velha. Eu nunca gostei muito de turma. Eu sempre tinha um amigo ou dois, né? Ali, que era aquela pessoa que a gente confiava que a gente andava, até depois para sair também. Portanto, a minha vida hoje com minha família é assim. Aí, lógico, a gente tem que ter. Por exemplo, se eu vou entrar num comércio, numa farmácia, quando eu paro meu carro, eu olho como é que tá a cara do atendente. Porque muitas das vezes ele pode estar lá com um criminoso na frente dele. E diz, ó, fica na tua aí, deixa entrar. Entendeu? Então você tem que olhar tudo. O policial, ele é diferente. O comportamento dele, a postura dele é diferente. Agora, evidentemente, que eu saio com minha família, com minhas filhas. Eu gosto muito de sair. Eu gosto de um bom restaurante. Eu gosto de comer, entendeu? Delegado, por exemplo, como é Assim. que você é da velha guarda e boa guarda, da velha e boa guarda da polícia, que trouxe resultados extraordinários. A gente vive, obviamente, uma reviravolta de redes sociais e a gente tem muitos delegados, policiais, influencers, que postam o cotidiano, o dia a dia e tal. Combina essa parada com polícia? Não, assim, eu queria que você
me desse o direito de ficar em silêncio. Bom delegado. Né, assim, e que Aqui o senhor tem tempo para não, falar. e que a sociedade fizesse esse juízo de valor, né? Não, mas porque é que nem médico, assim, é uma dedicação muito louca para salvar vidas. Polícia e médico, nesse aspecto, eu penso que eles dedicam a vida a salvar pessoas, né? A cuidar de pessoas. É o que eu digo assim, deixa eu lhe falar, porque eu, às vezes, eu digo assim, eu sou contra, por exemplo, policial se candidata a cargo eletivo, por exemplo, Vereador, deputado. vereador, deputado, e entra na política partidária. Eu não sou contra. Agora, eu, particularmente, apesar de já ter sido convidado várias vezes, eu nunca quis. Porque eu digo, rapaz, eu estou fazendo apenas o meu trabalho, eu sou pago para aquilo. A única coisa que eu quero me candidatar é a ser melhor do que eu a cada dia, do que eu mesmo. Ser melhor e prestar um bom serviço. Então, assim, porque quando você envereda pela política partidária, você, no meu entender, você perde a imparcialidade. E aí, como é que você vai atender A e você vai atender B? Não tem como, nós somos seres humanos. Não adianta dizer, olha, eu não. Não. Então, assim, eu acho que nesse ponto aí eu não concordo. O que atrapalha mais para um policial? A política partidária ou a vaidade? Acho que as duas são muito, muito cruel. O policial não pode ter soberba, o policial não pode ser vaidoso, ele não pode ter orgulho. Aquele orgulho que eu digo é aquele orgulho de soberba. É evidente, porque tem gente que fala em humildade e ele confunde humildade com subserviência, que é totalmente, a gente sabe a diferença. Então, o policial ele não pode se misturar na política partidária com uma vaidade, também são duas coisas. E como eu disse para você, a cada dia eu procuro ser melhor do que eu mesmo. A cada dia. Eu, inclusive, gosto de relembrar uma frase do Tobias Barreto, romancista da terceira geração, quando ele dizia assim: quando eu me julgo, eu me envergonho. Quando eu me comparo, eu me orgulho. Então, eu sempre gosto de falar isso e sempre seguir essa coisa. Tá aí, portanto, delegado, vamos entrar agora. Amei essa frase, viu? É Muito boa. Vamos entrar agora no crime organizado. O que foi aqui, o que causou aquele estopim e foi para a grande mídia, inclusive nacional? Para quem não sabe, só explicando para nossa audiência, que são Corrêa Lima é um ex-comandante da Polícia Militar que ele achava que mandava e de uma forma ele conseguia. Mandava e desmandava, mandava matar, mandava esfolar aqui no estado na década de 90, no final de 90. 80 e pouco. 80, né? 90. É. Você conhecia ele antes da loucura que ele fez, assim, de tudo que ele fazia? Tinha contato? Não, eu conheci ele, eu conheci o Coronel Corrêa Lima como tenente, quando ele matou, Marrom Moreira, matou um sujeito ali na região da Vermelha. Disse que foi um dos primeiros crimes, Matou uma pessoa, entendeu? Matou mesmo de pistola? Foi de pistolagem, ele foi ao tribunal do júri e foi absolvido, como sempre ele era absolvido usando daquelas técnicas não, que a gente não pode chamar, perdão. Quais os tipos de extorsão que ele fazia? Ou chantagem? Não, ele fazia de tudo. Olha, aquela investigação do crime organizado, a gente deve muito aqui, e eu gostaria de esclarecer, o delegado Robert Rios. Qual era aquele time titular? Ele fez uma verdadeira engenharia de investigação. Robert Rio Magalhães. Eu só acho que o único defeito que o Dr. Robert fez foi entrar em política. Nós perdemos um grande delegado, um grande policial. Era uma coisa muito boa. Inclusive, eu conheci ele ainda no colégio, no Cursão, quando ele estava no Cursão, ainda adolescente. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, foi um trabalho de engenharia de investigação muito bem feito, porque você imagina que nós vivíamos, se não tivesse barrado aquilo ali, nós vivíamos num estado paralelo da ilegalidade, onde o ex-coronel Corrêa Lima, ele mandava matar, ele extorquia, ele roubava, ele fazia tudo, e fazia extorsão com pessoas, ameaças a outros. Com autoridades? Com autoridade, com pessoas. Se você ver, a gente ouvia aquelas escutas que foram durante 9 meses, pessoas aqui da alta sociedade chorando, de joelho, implorando a ele fazendo ameaça. Tipo? Ele fazia ameaça de todo jeito. Não precisa revelar nomes assim, mas o senhor lembra de algum aqui? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele tinha ali na Avenida João 23 um escritório chamado Caxangá. E lá
você estava aqui se sobressaindo direitinho, um empresário, ele mandava o Domingão ou o outro dele lá lhe chamar lá, que disse que queria falar com você. Sim. E aí você ia. Quando chegava lá, ele botava as armas tudo em cima da mesa. Aí dizia, ó, tem uns pessoal aí olhando pra você. Mas eu disse que pra não mexer com você não, que você é meu. Aí, ô, coronel, muito obrigado e tal. E tal. Ele disse, ó, mas aí é o seguinte, cada 10 dias ou 15 dias você tem que pagar tanto. Aí o camarada dissesse assim, não, coronel, mas eu não posso pagar não. Ou não vou pagar. Quando era noite, ele mandava metralhar a tua casa. Começava a dar telefonema anônimo. Criava um verdadeiro terrorismo psicológico na Um família. pânico Um absurdo. pânico em toda a família daquela pessoa, entendeu? Era mesmo. Horrível. Rapaz, você nem imagina a terça metade do que aquele homem fez com o bando dele aqui, entendeu? Era uma coisa horrível, horrível. É tanto que, Qual o pior episódio que você lembra dele? como- Ainda no início. ó, deixa eu lhe dizer, é tanto que ele já tinha, assim, a certeza da impunidade, que ele era, assim, protegido por pseudas autoridades aqui dos três poderes, tanto do executivo, do legislativo, como do judiciário. Era mesmo. Então, assim, era um indivíduo que se julgava acima de tudo, inclusive da lei. É tanto que os crimes dele, do meio por fim, não foi nem muito difícil você angariar e levar para os autos os indícios, porque ele já tinha certeza da Ele impunidade. tinha perdido o medo já. Não, não era questão de medo, não. Ele não tinha era pudor mais, assim. Aliás, não sei nem se ele já teve. Pudor por nada, não. Não tinha respeito. Tem por algum ninguém. caso assim que você lembra ainda no início, nessa trajetória, na escalada dele pra criminalidade? De extorsão, o pior, um dos Não, piores. Eu acho Não, que, não precisa falar nomes, eu- assim, eu de uma acho- situação. eu acho que ele foi. O Correia Lima, ele foi tão, assim, um daqueles indivíduos criminosos aqui, tão coisa aqui no estado. Tem um episódio, por exemplo, tinha um cara que trabalhava com ele, o Gaúcho, que era motorista, que levava, quando eles faziam assalto a cargas, ele levava. E o Gaúcho andou conversando muito. E aí eles mataram o Gaúcho, Como? mataram de bala. Mataram o Gaúcho para ele não falar, fizeram uma fogueira, aí botaram o Gaúcho dentro dessa fogueira lá com os paus. Aí botaram gasolina e o corpo ainda ficou pulando. E eles assistindo e sorrindo. Entendeu? Caramba, esse era o nível. Era o nível daí para pior. Entendeu? Daí para pior. Nesse escalonar, né, de crimes, quando é que há um movimento para que se acabe com esse crime? Foi justamente com o trabalho feito lá pelo delegado Robert, lá à frente da Polícia Federal, de umas ameaças que, se eu não me engano, ao arcebispo de Teresina. E aí ele levou isso ao Ministério da Justiça e à Justiça Federal, onde o juiz federal decretou a quebra do sigilo. E aí foi feito todo aquele trabalho durante 9 meses que foi montado aquele dossiê do crime organizado. A polícia sabia da escuta? Não, eu acredito que a Polícia Federal foi um trabalho tão bem feito que eu acho que dentro da Polícia Federal, além do superintendente, só sabia 2 ou 3 pessoas no máximo. Ele tinha influência até lá, será? Não era questão de influência, porque a Polícia Federal, assim como a Polícia Civil, ela tem que ter uma compartimentação muito fechada, né? Muito fechada. E tem investigação que o setor ali não pode saber do outro. Só na hora de você fazer a operacionalidade e a execução. Você lembra bem especial do dia que foi determinada, por exemplo, a prisão? Ou... Não, lembra, ele foi Como foi esse dia? Ele foi chamado, inclusive eu estava em casa quando foi chamado até a sede da Polícia Federal. Quando cheguei lá, já estava o saudoso doutor Carlos Lobo, que era o secretário da Segurança, também um velho professor de Direito, e muito dito como delegado Robert, e fui à superintendência da Polícia Federal, e lá estava já anunciado o dossiê do crime organizado. O governador do estado era o doutor Mão Santa, e de lá a gente foi até o Karnak. Quando eu cheguei, entrei no portão do Karnak, eu lembro que o jornalista, ele falou assim, delegado, o senhor vai ser o presidente dos feitos investigatórios do crime organizado, vai comandar? Eu digo, não estou sabendo. Senão o governador acabou de anunciar. Inclusive, já estava com o governador uma comissão da Câmara Federal, se não me engano, dos direitos humanos, tinha aquele Biscaia, que foi procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro, que era deputado federal, e mais 2 deputados federal, cobrando providências
Porque era matéria para o Brasil todo. Era inclusive, é bom que a gente frise que o Piauí ele foi exemplo em matéria de investigação. Nós investigamos, colocamos esse bando todo na cadeia, sem dar um tiro. E você vê que o Espírito Santo teve também uma coisa de crime organizado, terminaram matando um juiz de direito. Mataram. E os exemplos que teve em outro estado. E o Piauí foi exemplo, inclusive matéria nacional de investigação. Aí nesse dia, você chegou no Karnak? Foi, aí partimos para lá e o repórter disse, e lá e já fomos falar com o governador já estava lá, e essa comissão, e o secretário de segurança. De lá, nós saímos lá da polícia, do Karnak, fomos para o gabinete do secretário de segurança, do doutor Carlos Lobo. Ele preso já. Ele já preso, porque o governador o Monsanto tinha decretado a prisão dele administrativa, entendeu? Porque ele veio para cá, o Correia Lima estava morando em Recife, ele veio para cá, ele pensava que ia voltar, que não ia dar nada, como de sempre, né? Mas quando ele chegou aqui, a coisa estava diferente, porque nós tínhamos crimes já mostrando todo o arcabouço criminoso dele montado naquele dossiê feito pela Polícia Federal. Só que aquele dossiê, quando o juiz recebeu as provas, o juiz declinou da competência porque era competência da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. E aí, portanto, a investigação teria que ser feita pela Polícia Civil. E aí foi aonde foi criada essa comissão, onde eu era o presidente Tinha auxiliar. delegado que tinha medo de investigar, tinha juiz que tinha medo de julgar? Não, aqui nós tínhamos, depois da morte do finado Arias Filho, que foi morto praticamente na porta da Secretaria da Segurança Pública, nós tínhamos um misto de medo e covardia. Alguns delegados tinham medo e outros eram covardes, até se regozijava com o Correia Lima, era amigo deles, aquela coisa. E outros tinham medo, porque não tinha apoio. E assim ele entrava, saía, como eu disse, frequentava a fina flor da sociedade, tinha uma pseudo-proteção dos poderes constituída, e é tanto que ele não tinha mais medo de praticar os crimes a céu aberto. Aí nesse dia em especial, quando ele foi preso, né? Quando vocês chegaram e tal, quando viram a primeira imagem dele, como era o Correia Lima ali, enclausurado, parado? Não, o Correia Lima, os primeiros dias dele foram uma beleza. Ele ficou no quartel da Polícia Militar, né? Na sala lá. Depois... Mas como? Não, ele estava lá numa sala, porque ele era oficial superior. O que é que tinha nessa sala? Ele tinha uma sala comum onde ele ficava. E depois ele foi levado para para um compartimento do hoje, que é o BOP, né? Ali na estande de tiro. Sim. E aí a coisa foi se estreitando para ele. E aí aqui nós temos que dizer uma coisa bem clara. Aqui teve um governador que foi importante, para dar um basta. O governador Hugo Napoleão. Hugo Napoleão foi o governador que chamou o procurador do estado, que era o doutor Marcos Vinícius Coelho Furtado. Fez todo um procedimento para botar o Correia Lima na rua, porque até então o Correia Lima gozava de todos os privilégios como oficial. Preso, mas lá, tinha nego que tinha que dar continência para ele. O cara com todos os crimes desse e tudo, e tinha que ficar tudo. E o governador, procurador do estado, doutor Marcos Coelho, Vinícius Coelho, fez todos os procedimentos, o Tribunal de Justiça julgou e ele perdeu a patente. Botar na rua, quando você fala, é perder patente. Perder a patente, aí ele foi entregue, né, para o sistema prisional. Até então, você acha que ele não acreditava que isso ia acontecer? Não, ele sabia que no pensamento dele, ele praticava os crimes, sempre ia sendo, sempre daquele jeito. Então, tanto que o governador Monsanto decretou a prisão dele, a prisão administrativa por 30 dias, porque o governador pode fazer isso, está na Constituição, ele é o chefe maior da Força Pública, e ele decretou. Mas só que nós tínhamos que correr contra o tempo, porque uma coisa era o dossiê lá, o dossiê mostrando o caminho, mas nós tínhamos que formatar e materializar toda a coisa ali em vários inquéritos policiais, porque isso era muito crime. E aí nós passamos a interrogar ele. Às vezes você começava às 7 horas da manhã e até 10 da noite. Virava. Nesses depoimentos dele, desses inquéritos, como é que ele... Não, a maioria dele, ele mentia. Ele era arrogante no início, né? Era mesmo? Era arrogante no início Tipo? e tudo. Não,
Não, mas aquela arrogância dele de sempre. Mas assim, depois ele foi, como diz o caboclo, baixando a crista, né? E aí viu que a coisa não era fácil. E aí tava findando os 30 dias, e aí nós representamos pela prisão dele. Prisão dele, que aí já era a Foi justiça. preventiva ou temporária? A prisão preventiva. E aí nós representamos pela prisão dele, e me lembro como hoje o juiz de plantão era o doutor José Bonifácio Júnior, hoje desembargador aposentado. E aí, um homem muito meticuloso, olhou tudo direitinho, todos os corolários mostrados dentro da peça que era peticionada, mais a juntada dos indícios, e decretou a prisão. E foi a primeira, e aí foram seguindo Como é que foi a outras. reação dele? Não, aí ele já foi, como eu te disse, ele já foi baixando a crista e já foi. Mas aí tinha o privilégio de ficar ainda preso dentro de quartel, porque gozava daquele privilégio de oficial superior, Coronel. coronel. E aí foi aonde o governador do estado, quando assumiu, mandou fazer o procedimento pela Procuradoria-Geral do Estado, e a Polícia Militar fez uma comissão de oficiais superiores, que é obrigatório, e jogou ele fora. Há quem diga que o Correia Lima não era tudo isso. Foi montado o negócio todo para que ele fosse a vítima e que gente ganhasse em cima disso. Isso é certo ou é errado? Eu acho que não. Ele praticou os crimes que foi imputado a ele. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Todos. Todos. É tanto que você vê que todos os crimes em que foram apurados e foram concluídos, ele foi devidamente julgado e condenado. As provas estão lá. Um magistrado, o promotor, com todo abalizamento, fez todo o julgamento. Ele foi para o tribunal do júri, ele foi julgado pelo júri e foi julgado pelo juiz togado. Barreto, quando tu viu ele naquela situação no hospital de Debilitado. debilitado, de fralda geriátrica, e você percebe muito forte que ele não fala muita coisa com nada, você deve ter visto o vídeo, é pagando em terra pelo que fez? Meu cara, eu sempre aprendi desde criança que ninguém sobe sem pagar a fatura aqui na Terra, não. O que você faz aqui, você paga. Pode ficar certo disso. E você não tem também quem vai pagar por você, não. Quem paga é você mesmo. Quando eu vi ele naquela situação, eu simplesmente tive a certeza de que o grande arquiteto do universo, ele é justo. Por isso que diz que a justiça de Deus, ela pode até tardar, mas ela não falha. Ele paga pelo que fez hoje. Paga pelo que fez. Ele está simplesmente pagando pelo que fez. Aliás, aquele sujeito, rapaz, ele praticou muita coisa hedionda, os mais crimes hediondos. Então, tem gente que eu vi, olha o Correia Lima daquele jeito. As pessoas, se tivesse conhecimento do que realmente ele praticou, talvez virasse até a cara. Foi um dos piores seres humanos nessa terra? Para mim, eu vou lhe dizer, do conhecimento que eu tive, ele fez muita coisa ruim no estado do Piauí e nos outros estados afora. Ele foi para Recife, Rio Grande do Norte e tal, em outros lugares. Né? Qual foi o tamanho do Ministério Público, já que tivemos o promotor Afonso Gil também durante esse período do crime organizado, do combate? O doutor Afonso Gil, para mim, foi um dos maiores exemplos do Ministério Público. Nós tivéssemos hoje no Ministério Público promotores combativos, corajosos e comprometidos, como o doutor Afonso Gil. O doutor Afonso Gil era um homem que ele não tinha hora, ele não tinha dia que a gente podia procurar ele. Ele fazia diligência conosco, ele estava sempre presente e era um homem que realmente era voltado para combater o crime. Um homem, por sinal, muito inteligente, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci aqui no Ministério Público. Essa inteligência toda levou ele a, ou não sei se a depressão, não sei dizem, né? Eu não posso afirmar, mas assim, que era um cara que era muito entregue ao trabalho, mas também que, tipo, se chegasse lá 8, 9 horas da manhã, ele estava despachando, tomando uma. O doutor Afonso, ele gostava muito, assim, né, de beber, né, mas assim, a morte dele,
ele ter se matado é inexplicável, né? Inexplicável. Aliás, como sempre, a gente tem visto muito. A maioria desses casos são assim, A né? gente tem visto um suicídio de pessoas que a gente jamais imaginava que ia acontecer, né? E o ser humano, ele é muito assim, né? A mamãe dizia, meu filho, coração dos outros é terra que ninguém anda. E realmente é o ser humano. Ele foi um, um integrante importantíssimo no desmante do... O Piauí deve muito a ele. Deve sim, foi. O doutor Afonso foi um dos baluartes dessa investigação criminal, do crime organizado. Assim como a Polícia Federal é representada na época pelo doutor Robert Rio. Nós tivemos também um secretário de Segurança Pública que, na época, se mostrou um homem muito capaz, um velho professor de direito, mas determinado, chamava-se Carlos Alberto de Melo Lobo. Chegou e tirou lá dos escaninhos aqueles inquéritos que estavam parados. Isso aqui eu quero tudo funcionando. Quero ver quem foi que praticou, quem deixou de praticar. Como é que você tem visto hoje, por exemplo? Você passou por até agora, por todas as eras, assim, contemporaneamente, né, nos últimos anos. Como é que você tem visto o doutor Chico Lucas, assim? Tem muita gente falando que ele conseguiu integrar a polícia, que é uma outra pegada. Você já está nesse ramo, vamos dizer assim, do DHPP há 10 anos, né? Há 10. Como é que você tem visto essa nova gestão dele? Não, assim, em 43 anos eu já vi muitos secretários passar pela Secretaria de Segurança Pública, né? E sempre a gente faz uma avaliação de cada um. É evidente que a gente tem que fazer isso. Mas assim, o doutor Chico Lucas, para mim, é um grande secretário. Sem nenhum elogio lisonjeiro. Ele tem uma coisa muito boa de que ele apresenta de ouvir as pessoas e também a humildade no saber. Ele diz assim, olha, eu não entendo de direito penal e nem de processual penal. E você imagina que ele é procurador do Estado, né, de carreira. Então assim, mas ele já chega para a gente assim. Mas quando você começa a falar com ele e começa a adentrar ao direito, ele já te dá a resposta lá na frente para mostrar que ele disse para ti e está te dando a resposta de que ele realmente domina aquilo ali. Ele está sendo um grande secretário. A Secretaria de Segurança, você sabe, ela é uma questão, ela é uma pasta política, o secretário. Evidentemente que ele tem que se cercar de determinados assessores para fazer toda aquela gestão. E nós temos tido um investimento muito grande nas forças de segurança. Nós temos tido compra de material, instrumento, equipamento, também a nomeação de policiais. E tem mostrado que realmente a polícia está andando. Quando eu entrei na Polícia Civil, eu fui trabalhar, minha primeira lotação foi no Instituto de Criminalística, que era a elite da Polícia Civil. Lá tinha o Vital Araújo. Ele dizia, meu filho, uma polícia para ser boa, ela tem que andar e ela tem que falar. Rapaz, e você vê que a história, ela se repete. O doutor Chico Lucas, quantas viaturas ele está botando na Polícia Civil e Polícia Militar? Ele simplesmente está recuperando o rádio, a central de rádio. Está voltando. Que parou, né? Que parou há muito tempo. Não se tinha mais rádio. E não é um investimento pouco, né? Mais de 50 milhões de reais. Não, e hoje o rádio, né, é tudo digital. É outro rádio. Outro rádio, né? Diferente na época, quando começou um rádio desse tamanho, você tinha que levar nas costas. Mas assim, me chama a atenção que você falou sobre se cercar de assessores, mas assim, nos últimos, sei lá, 10, 12 anos, e eu acompanho isso há 20, vamos botar 14 anos, sei lá, talvez seja a gestão menos política e mais técnica. Ele colocou uma galera que realmente é polícia para tocar o negócio, né? Sim, é como eu lhe disse, o secretário está ali, a pasta dele, a parte política, que ele faz o intermédio entre o governador e tudo, mas ele se cerca dos assessores e botando pessoas que realmente sabem o que é, porque uma coisa é você conversa com o doutor Chico Lucas e ele é muito claro, ele cobra de você, ele cobra metas, ele cobra... Aí você diz isso aqui assim, ele diz, sim, mas é por que isso aqui não foi feito? Ele chega, ele quando faz uma visita a uma unidade, ele observa tudo. E por que isso aqui não está funcionando? Por que isso aqui não está funcionando? Ele é um bom investigador? Eu acho que é um bom observador, e ele vê as coisas e ele diz, é uma pessoa que, assim, ele é muito franco. Ele fala mesmo para a pessoa, olha, isso aqui não está certo, isso está certo e tudo. E faz aquelas indagações. Agora, como ele disse, ele ouve a gente, ele tem aquela humildade de ouvir a gente e de pedir uma sugestão.
Agora, evidentemente que a última é a dele, né? O erro de um secretário de comunicação em qualquer lugar do Brasil, não tô falando nem do Piauí, não, é subestimar o próprio comandado como um delegado, como um agente que está ali para tentar evoluir, para ajudar, mas que ninguém ouve, ninguém... Eu acho que o secretário de segurança, ele tem que, como ele disse, tem que se cercar daqueles assessores, que são os técnicos, os policiais, e ele integrar com aqueles, evidentemente, são aquelas pessoas de confiança dele, que ele escolhe. E aquelas pessoas vão irradiar aquilo que o secretário está querendo, está precisando. Porque primeiro tem que ouvir a população. A população clama muito por segurança, mas você tem que fazer segurança pública, empregando políticas públicas, mas no devido lugar. Você não pode fazer aleatoriamente. Você tem que fazer planejada. Você tem que planejar. E o doutor Chico Lucas, por exemplo, ele visita Teresina, ele visita o estado do Piauí e ele vê, por exemplo, como é que eu vou empregar uma política de segurança pública na Santa Maria da Codipe para combater não só o homicídio, mas o assalto ao pequeno comércio, ao restaurante, ou aquele malandro de rua. Celular. O arrombamento, Teresina, tem um arrombamento. Como é que nós vamos fazer? Então, tudo tem isso, tem que ele emprega de forma materializada através de planejamento. Isso ele tem feito. Quando politiza... Não, aí você, olha, segurança pública, justiça e política não se mistura. É A mesmo, coisa Barreto? não se mistura, não. Quando se mistura dá merda. Não, aí não vai para lugar nenhum, porque aí a população padece e a pessoa também não vai para lugar nenhum. Ela não dá, de maneira nenhuma. Delegado, o senhor é professor da Cadepol, da Academia de Polícia. Como é que o senhor vê hoje o perfil do policial civil? E eu pergunto também ao senhor, da época em que o James Guerra, o delegado James Guerra, ele instituiu a delegacia de homicídios para cá, começamos tarde ou começamos naquele momento certo? Não, assim, eu sou professor da academia, hoje eu sou do Conselho de Ensino e quero dizer o seguinte, você falou aqui no nome do Dr. Guerra. O Dr. Guerra, para mim, um dos homens que passou pela Delegacia Geral mais inteligente. Um homem que tem um preparo intelectual, que conhece a parte operacional. E ele chega com você e conversa e toca a coisa direitinho. Para mim, um dos grandes delegados que passou à frente da Delegacia Geral. Ele me chamou, juntamente com o Dr. Robert, que era o secretário de Segurança, para instituir a Delegacia de Homicídio. Até então nós não tínhamos. O distrito policial era quem fazia a investigação. Você imagina... O que era isso? Você imagina um homicídio que acontecia na sexta-feira. O delegado do distrito ia tomar conhecimento só na segunda-feira. Ou na terça, né? Hoje, Segunda era o dia da ressaca. hoje não. Hoje, louco, né? hoje nós temos um plantão. Com a instituição da Delegacia de Homicídios, nós criamos um plantão especial de atendimento ao local de crime, que funciona 24 horas. Aí você tem lá uns homens altamente preparados para atender. Pode estar chovendo, fazendo sol, ser madrugada, ser dia santo, domingo eles estão lá, fazendo todo o levantamento, a chamada investigação preliminar, onde eles materializam aquilo numa peça chamada recognição visuográfica, onde eles botam tudo, a entrevistas com pessoas, com testemunha e com outras pessoas que estão lá, e mais fotografias que são feitas. Agora tá em 3D também, né? Eles fazem todo aquele levantamento, materializa. É tanto que nós temos essa peça, ela está sendo muito bem elogiada pelo Ministério Público, né? Porque ela conta toda aquela história. E ela é a base da investigação de segmento, porque nós temos a investigação preliminar e nós temos a investigação de segmento, que é uma verdadeira corrida de bastão. É uma entregando para a outra. Se a outra não se robustecer, evidentemente que nós não vamos ter um sucesso naquela lá tão claro como a gente poderia ter. É verdade. E diga-se de passagem, no caso, se não fosse o James, a época do caso Fernanda Lages, até a Polícia Civil, ela teria sido muito mais do que foi, óbvio, achincalhada. Ele teve a coragem de botar a cara, de acreditar nos parceiros, quando foram parceiros delegados, policiais, e assim, não, nós temos uma delegacia, nós temos uma polícia competente. E olha que aquela época foi difícil, né, Barreto? Sim, eu acompanhei só assim pela imprensa, né? Se eu não me engano, eu estava na Polinter naquela época. Era na Polinter naquela época.
Foi uma época muito difícil, mas como você falou, o James, ele teve o preparo emocional, a força à época. Na época, o secretário Robert foi muito forte, delegou mesmo, segurou a peteca, porque caso contrário, teria sido muito ruim para a polícia. Tanto é que envolveu Polícia Civil, Polícia Federal, uma série de situações. Cara, são muitas as histórias. Assim, esse primeiro papo eu achei incrível, porque mostra um outro lado do Bareta, a história um pouco de vida dele. Espero que você tenha gostado desse primeiro bate-papo. Eu só queria dizer uma coisa pra você. Quando eu cheguei aqui, você perguntou qual é a peça do boi que eu mais gostava, eu conhecia. Aham. Apesar de ser filho de Magaref, eu não conheço muito de carne. Já minha esposa, que não é filha, quem conhece. Sério? Quando vai pro mercado, ela é quem escolhe, né? Porque ela é quem conhece mais do que eu, né? Inclusive, eu gosto muito de carneiro, de comer. E Comida molhada? ela sabe diferenciar se é bode ou carneiro. É mesmo? Se tiver cozido ou assado, Eu eu como perguntei todo. sobre a carne, porque, assim, como o que o tinha me dito, assim, né? Senão ele acompanhava muito o pai e tal. Então, quando o cara é novinho, assim, e ainda hoje, né, óbvio, se estivesse vivo, o maior herói é o pai, né? Você fica ali olhando, que corta, aprende. Eu fiquei muita madrugada vendo matança de boi, Pois de é, porco, cortando. ir pra ali pra Demerval Lobão, Barro Duro, papai ia Mas pra agora eu feira entendi, era comprar. uma coisa que você não queria estar Não, perto. eu nunca quis. Eu disse, rapaz, isso aí não dá pra mim não, né? Eu não quero nem aprender sobre Caio, que é um cupinho, que é um Aí o colchão negócio é bom, mole. né? Eu gosto mesmo quando a gente já vai No comprar. restaurante, né? Que tá Olha, aqueles cortes já meu feitos. irmão, saiba que eu sou um fã incondicional, porque você trouxe a diversidade da sua vida e transformou a diversidade num verdadeiro trampolim para alcançar e ser... Preste atenção no que eu vou falar. O DHPP do Piauí é um dos maiores do Brasil, é um dos maiores índices de resolutividade. Isso só se faz quando se constrói time, como se consegue ter gente boa perto, né? Líder é assim, consegue Trazer, né? agregar e não expurgar. Então, eu sou um grande fã e eu acompanho através da televisão há quase 20 anos, 20 anos, nessa pegada aí, desde a época da Polinta até agora. E muito feliz em recebê-lo hoje no Neocast para a gente contar um pouco dessa história. Felicidade. Eu que me sinto bastante honrado, né, de estar aqui com você, da audiência que você sempre tem nos seus programas, da maneira como você faz e apresenta a televisão, porque eu sei que um apresentador de televisão, um jornalista, não é fácil, não, você conduzir um programa daquele, como você faz, você conversa como se estivesse na sala da sua casa, toda à vontade e deixando à vontade. Não é fácil, né? O profissionalismo que você passa, né? E assim, eu também sou muito grato e muito fã e quero dizer para você que tem um grande amigo, né? Esse é um grande irmão. O Kilson aqui também. Kilson é irmãozão, é. Kilson, né? Você sabe o que eu falo pra minha mulher uma parada? Eu vou te contar agora, acho que eu nunca te falei. Tem duas pessoas que... eu falo, digo, Rio, eu só não quero que você veja essas duas pessoas na cena ali criou. Eu digo, qual é, meu bem? Ela falou, o Rivelino do Corpo de Bombeiro, que eu tenho medo de estar morto no acidente. E eu não quero que você veja o Bareta, que ele vai estar investigando. Eu digo, Deus queira que eu não passe por isso. E eu brinco com ela às vezes isso, digo, porra, porque eu sei que vai ser, Deus me defenda se isso acontecer. E não vai acontecer. E que eu sei, às vezes, aliás, eu digo assim, às vezes eu andava com o professor Vital e a gente chegava em determinado local de crime, aí o Vital era considerado uma peça muito cara, um pedido, e aí ele dizia assim, aí o pessoal disse, vixe, Maria, olha quem chegou agora, o Vital, entendeu? E eu achava tão bonito aquilo, rapaz, e graças a Deus a gente tem aquela confiança que a população nos traz. Eu sempre, quando ando pela aí, a gente é parabenizado, é abraçado pelas pessoas. E eu digo sempre, gente, eu fico assim, com um peso muito grande nos meus ombros, porque eu não quero desmerecer a confiança que essa população passa para mim, entendeu? Essa população tem em mim. O pessoal sempre, é aquela história. Quando um crime está sendo investigado por um outro colega que é tão competente, até mais do que eu, e aí botam para mim. Aí a pessoa diz, agora a coisa vai. Agora chegou no Bareta. Rapaz, aquilo me dá um peso da porra, né? que você não queira saber. Ô, Bareta,
Eu queria muito ter. Eu estava esperando para fazer essa última pergunta. Desde quando a gente mandou o podcast, o Cris falava: vamos levar o Barreto, importante, pra gente bater esse papo. A pergunta é: quando você convive por muito tempo com algo, aquilo ou ela te tira o brilho ou ela te fortalece. Mas eu nunca fiz essa pergunta: como é conviver há 40 anos, há 20 anos, nesse meio tempo? Como é que é conviver com a morte, assim? Quase que diariamente. O que é que isso te tira um pouco a sensibilidade, te deixa mais seco? Porque há mais de 20 anos sem investigar assassinatos, de alguma forma isso deve... É. Não sei, eu não entendo, por isso a pergunta. Como é que é dormir e enxergar o cadáver? O que é que a morte te tirou? Não, a morte nos traz ensinamentos, né? Porque tem até um oráculo do Lockhart que ele diz assim: os mortos ensinam os vivos, né? As circunstâncias em que aquela pessoa morre, ela vai ensinar muita coisa para aqueles que ficam. E assim, nessa investigação, sempre, como eu lhe disse, eu procuro levar sempre pela razão e não pela emoção. Eu sou muito religioso, nasci dia 4 de outubro, dia de São Francisco, na hora da procissão. É devoto. Tenho lá ele como meu padrinho, entendeu? Então, às vezes, eu digo, quem tem um padrinho como São Francisco, um pecador da terra. E aí eu peço sempre, quando eu estou no local de crime, peço ao grande arquiteto do universo que ilumine a minha mente para que eu possa resolver, esclarecer aquele crime. É isso aí que eu faço. Dada a sensibilidade, peço a Deus também que nunca me tire a sensibilidade. Porque uma pessoa sem sensibilidade ou insensível é um monstro, né? Então, assim, eu sempre peço. É tão tal que eu disse: se eu não fosse policial civil, eu era jardineiro, porque eu gosto de cultivar rosas. Mas eu não acredito que não tem um crime que não tenha te tirado do prumo. Não, às vezes você fica impressionado, não só com com o crime, mas com a maneira como o indivíduo praticou. Qual foi o pior, assim, Pela aquela da tua crueldade, história, assim, pela aquela crueldade, pela aquela maneira dos golpes, dos tiros, às vezes, as coisas. Ó, pra você ter uma ideia, nessa minha vida de 43 anos de policial, eu já peguei pedaço de gente e coloquei dentro de um saco. Uma coisa é você ver um cadáver lá, outra coisa é você juntar um cadáver e tudo, entendeu? Eu perguntei assim, Cris, porque, de verdade, a gente vive uma situação cada vez mais... Antes os pais eram muito secos e hoje muito mais amorosos. Você falou da sua neta, né? De abraçar, de beijar, coisa que a gente não assistia antes. Imagino que é assim... um bareta da vida, tô falando do bareta, mas um bareta da vida, ver um cara cometendo crime contra uma criança de 6 anos. Você vê naquela criança a sua neta, você vê naquela adolescente a sua filha. Qual o sentimento que, né? É muito, assim, é onde o cidadão passa de cidadão para assassino. Aí você tem que se usar o equilíbrio, né, emocional, para você não sair na linha como profissional e você passar a cometer um crime. Porque como autoridade policial, ou policial, você é o garante. A própria lei diz isso, você é o garante. O pior dos criminosos, ele está entregue a você. E você é obrigado a custodiá-lo e mantê-lo ileso. Eu volto só um pouco aqui, o caso lá, por exemplo, daquele capitão que matou a Camila Abreu. No dia que ele estava preso, que ele foi conduzido lá para o DHPP, que nós ia fazer o interrogatório dele, o pessoal começaram a cercar ali a delegacia do Morada Nova. Foi uma coisa horrível. Muita gente mesmo, que eu não sei de onde foi que surgiu tanta gente. Ele estava lá. Queria jogar pedra, balançando o muro, queria arrancar o portão. Para matá-lo. Eu tive que ir lá no meio deles. Uma pessoa até disse: não chama a polícia militar, chama o choque, aquela coisa. Não, eu vou lá e vou conversar com eles. E aí eu disse para eles: olha, essa delegacia bem aqui, esse prédio, não é meu, é nosso, é de vocês. Se vocês quebrarem, o dinheiro para consertar é de vocês. Outra, ele está lá dentro. Se vocês continuarem jogando pedra, nós vamos parar. E vamos tirar ele. Aí vai atrasar e talvez ele seja solto. E aí, qual é que vocês querem? Aí eles simplesmente caíram na real.
Entendeu? Porque a lei diz isso. A lei diz isso, e a gente tem que manter aquela postura. Não é fácil você ver um criminoso desse, um estuprador, que pega uma criança, rapaz, e estupra uma criança. E eu digo pra você que eu sou tão feliz, eu gosto tanto de mulher, que o grande arquiteto foi tão generoso comigo, que me deu 2 filhas mulher e a primeira neta é mulher. Então, assim, eu gosto demais. Então, assim, eu sou um defensor de mulheres. Mulher, para mim, não é só retórica de música, não. É prática mesmo, né? Aquela história de mulher não se bate nem com a flor. Isso não é coisa de poesia, não. É coisa. Mulher, o cabra que é violento com mulher. Eu só não vou lhe dizer aqui o que eu penso que poderia fazer, porque não posso dizer. Mas senão, rapaz, eu tenho a maior raiva do mundo de E tu indivíduo. tem um equilíbrio, por exemplo, de ver um cara que mata, esfola, estupra, decapita uma mulher e fazer um interrogatório. É o que eu te digo, é a profissão que a gente tem que manter o equilíbrio da razão sobre a emoção. É como o médico está num pronto-socorro, chega lá uma pessoa chorando, aqueles familiares, ele chega lá um moribundo, onde ele tem que agir. E ele não pode se emocionar, ele tem que ficar friamente e empregar as técnicas para salvar aquela pessoa. Só para fechar aqui, só para uma dúvida mesmo, a gente já ouviu falar muito isso hipoteticamente, de dizer assim, porra, te imagino que é um delegado fazer um interrogatório ou prender um pai que matou um cara que estuprou a filha. Já consigo, você já Teve diante de casos como esse? Já, casos piores, como é um negócio desse? piores. Porque um pai cidadão que perdeu a cabeça e matou o estuprador da filha. Aí você tem que ver, né, o estado emocional daquela pessoa. Inclusive, Não, eu tô perguntando sobre o teu estado. mas você, não, aí é como eu te disse, a gente Eu sei que você tem, me disse, mas eu digo, quero saber como foi a no dia. gente tem que manter aquele equilíbrio. Mas e o Bareta, o Francisco? Né? A gente, O devoto de São a Francisco. gente- Depois. a gente fica pensando, né, como é que o mundo, como é que o ser humano, ele é tão pernicioso, ele é tão cruel, ele é ao ponto de chegar a cometer determinados fatos criminosos, certas condutas criminosas. E tu fica com dó do pai? O dó do pai Que perdeu a cabeça e tirou a vida do assassino ou do estuprador da filha? assim, a gente fica com dó porque ele sabe que ele poderá pagar pelo crime. Agora, a própria lei leva isso aí para o chamado homicídio privilegiado. Quando tem lá, se eu não me engano, é o parágrafo 1º do artigo 121, que ele diz que se você é levado por uma violenta emoção ou por outro estado, né? É o que no estado aqui que você falou que abarca ele. Entendeu? Tipo, o cara estuprou a filha, ele vai lá e mata. Mata, ele foi levado por uma violenta emoção naquele momento, né? Agora, evidentemente que isso tudo tem que ficar devidamente demonstrado e Esclarecido, né? justificado, Comprovado, né? porque você não pode, de maneira nenhuma, cometer um crime para justificar o outro, de maneira sem nenhuma. sombra de Você é a dúvida. pessoa, o policial sabe que o cara é criminoso, que ele tá lá, mas ele tá se trancando. Eu não posso, de maneira nenhuma, torturar ele. O cara vai lá torturar e matar. Aí ele não pode, de maneira nenhuma, tem que usar as técnicas. Eu digo sempre, eu prefiro um criminoso solto do que um inocente preso. Entendeu? Isso para mim Tem uma máxima do Barreto que ele fala assim: a boa polícia, ela investiga para prender, e não prende. para Para investigar. investigar. Olha, aconteceu um episódio aqui na nossa carreira onde uma pessoa foi presa. Um colega delegado representou e tal. Foi lá, muito bem. Representou. A pessoa foi presa, o magistrado soltou, se convenceu e tudo. Mas essa polícia não seria séria se essa polícia cruzasse os braços e não dissesse, não, o sujeito está solto, nós não vamos provar que é ele, mas também nós não vamos investigar. Não, essa investigação tem que ir a fundo. Eu chamei o colega delegado, digo, olha, nós vamos dizer, foi ele que matou? Foi. Não foi ele que matou? Não. Então nós vamos provar quem foi. Porque uma polícia séria, que essa é a minha polícia civil, ela tinha que mostrar, ou foi aquela pessoa, ou ou quem foi, mas dizer com as provas necessárias que foi aquele outro. E isentar esse aqui. Por que nós isentamos? Porque não foi ele, foi esse bem aqui. Essa sim. E eu digo sempre, nós investigamos para prender e não prendemos para investigar. Tanto que eu sou
contra a chamada prisão temporária. Para mim, a prisão temporária, eu acho que o delegado ele tem que carrear para os autos elementos mais... Por que você é contra? Porque, para mim, porque a prisão temporária, ela não passa daquela prisão que era chamada prisão por correção. E o cara botava o sujeito na cadeia antes da Constituição de Me dá o 88. que eu quero. Não, antes da Constituição de 88, o delegado chegou, prendia a pessoa e botava no xadrez. É a prisão por correcional. Botava lá. Veio a Constituição de 88 e acabou. E houve uma pressão muito grande, o presidente era o Sarney, e aí ele criou a prisão temporária através, ela já veio com erro, com vício grande, que ela foi criada através de uma medida provisória, o que não podia. E aí, mas assim foi padronizado pelo Congresso Nacional e ela se transformou em lei na prisão temporária. Para mim, o delegado tem que investigar com sua equipe, carrear os autos e prendê-lo, se for necessário, preventivamente. A preventiva... Porque você prender temporário, aí você ainda diz assim, poxa, a prisão temporária tem viés investigativo, então tu tá prendendo para investigar? E é isso. Por isso a gente tem que ter uma polícia abalizada e capacitada para levar o sujeito à prisão, mas preventivamente. Temporária não. Evidentemente que tem aqueles casos de prisão temporária que é necessário. Vamos supor, eu estou investigando uma grande organização criminosa e eu não cheguei a quem tem o domínio do fato, porque uma organização criminosa ela tem toda uma estrutura, inclusive típica. E aí eu preciso chegar a outros indivíduos. Aí você pega a temporária para delatar, o cara delatar. Eu peço a temporária para ganhar tempo para mim investigando. Ou o cara delatar. Ou vir pela delação premiada, ou você conseguir outros elementos de investigação. E é assim que você faz. Aí, nesse ponto, eu sou a favor. Mas se você começar a banalizar, a prender temporariamente por qualquer coisa, aí você banaliza a prisão e, às vezes, o judiciário, do meio para o fim, começa a saltar. É preguiça, preguiça, delegado. Olha, gera um vício daquele criminoso que vai preso e vai solto, porque você, quando prende temporariamente, você tem que angariar elementos para você conseguir converter aquela prisão temporária em prisão preventiva. Se você não conseguir, ele vai ser que ter ser solto. E ainda sai tirando Vai ser onda, solto, né? né? Vai ser solto, né? E ainda sai tirando onda. Pois Exatamente. então assim, por que Muitos casos. Por que você não corre e você não angaria elementos para você prender preventivamente? Volto a repetir. Tem casos que é necessária a prisão temporária, numa organização criminosa ou em outros fatos assim, que tem mais de um elemento envolvido, é preciso que você Para chegue. homicídio. Não, homicídio às vezes é preciso, mas assim, eu particularmente seria mais investigar para prendê-lo preventivamente. E não prender... Não, nem prender temporariamente. Para né? investigar. A prisão temporária é uma prisão que era a prisão correcional. É uma prisão que você está prendendo, você está botando a pessoa à sua disposição. Eu tenho aqui o corpo da pessoa que eu vou investigar. É o que diz isso. E também tem a parada psicológica, né? De você está lá, então, aí eu vou estar com essa pessoa aqui. E aí, se você não conseguir os elementos para conversão, aí vai saltar aquele elemento, vai ficar chato, vai ficar ruim, aquela coisa toda. Aí, às vezes, aí vem aquela história, a polícia prende, a justiça solta, e fica aquela coisa toda, né? Porque também, na prisão preventiva, nós temos que ter os requisitos também. Eu tenho um caso que aconteceu há 4 anos. Eu tenho um estado contemporâneo para me impedir a prisão preventiva, para me representar. Tudo isso tem os requisitos. Olha, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, e principalmente direito penal e processo penal, né? E eu vejo, e o constitucional, ainda bem que hoje eu vejo algumas coisas assim, fora do eixo do direito constitucional, sendo traçada de forma que eu aprendi, que grandes professores me ensinaram e que hoje eles fazem o contrário. Mas eu procuro seguir a Constituição Federal. A Constituição é a cartilha, é a maior que está lá, dizendo a Carta Magna. É a Carta Magna. E que funciona, não tem essa parada de a legislação ela tem muitas falhas, é o que a gente tem e tem que explorar o máximo que ela pode Agora, dar. a lei é como se diz, não é para ser lida, ela é para ser interpretada. Agora, bem interpretada. Agora, tem pessoas que elas interpretam do jeito De uma que ela forma quer. diferente. Diferente, Gostou do bate-papo? Rapaz, só não gostei como adorei. Foi bom, né?
É o primeiro de muitos. E a gente passa o tempo assim que a gente nem Ó, percebe. a gente tá com Já quase 2 horas. quase né? 2 horas de bate-papo. Por mim, a gente passava 2 dias. Muito bom. Por quê? Eu digo isso porque quando o Kilson estava falando, ele disse, rapaz, eu, na minha vida como policial, eu conheço esse Piauí de Cajueiro da Praia Cristalândia, como delegado especial combatendo crime, reprimindo o crime. Então, aquela história, como eu lhe disse, quando ninguém quer ou não resolver, chama o Barreto. É como cursos. Aqui na Secretaria de Segurança, na Polícia Civil, tinha uns cursos de capacitação fora, e às vezes eles vinham no mês de julho, ou mês de janeiro, dezembro. E aí é mês de férias que ninguém quer. Tu queria. Aí os caras, ninguém queria, faltava 2 dias, 1 dia pra finalizar o prazo. Rapaz, chama o Bareta. E eu deixava minha esposa sozinha com minhas criancinhas, minhas meninas, me tacava nesse mundão de meu Deus. Aí fui me capacitando e graças a Deus, tá aqui. E A colheita veio. Ah, não tenha dúvida, sei entrar e sei sair. Como ele disse, visitamos a polícia francesa, uma visita técnica. Eu tive a felicidade de conhecer a Brigada Criminal, que é uma unidade de elite que investiga os E crimes poucos foram, né? mais complexos da França. E eu conversei, como se diz, de pau a pau com os investigadores lá, entendeu? Sem deixar nenhuma... Você foi na França? Eu tive na França, eu já fiz um curso também, Armas e Táticas Especial na SWAT americana. Estados Unidos. Na cidade de Amarillo, no Texas. Para você ter uma ideia, o que foi meu instrutor lá, ele era do esquadrão antibomba e depois ele foi ser o chefe de segurança do Bill Clinton. Você vê o cara que era, entendeu? Muito bom. Bill Clinton, pô. Bill Clinton. Eu acho massa esse tipo de bate-papo que você baixa, escuta no carro, tá indo embora. É bom demais. Muito bom, né? Você vai ouvindo experiências e vê. Mas acho que é o primeiro de muitos que a gente vai conversar. Eu também aprendi, delegado, que tudo que é bom tem que durar um pouquinho pouco para criar o desejo de quero mais. Então, o papo foi tão espetacular que eu acho que vamos ter outras edições aqui e fico muito feliz e a oportunidade de tê-lo. Sei que você não dá muito esse tipo de bate-papo de entrevista durante tanto tempo e ter escolhido aqui o Yelcast para contar um pouco da sua história é muito gratificante. Já fazia tempo, né, que era para me vir aqui o convite. O mas convite já tinha um bom como tempo. você sabe, né, eu gosto mais de agir em silêncio e deixar que o resultado faça o barulho, né? E isso Agir em silêncio? Com essas frases aí tem que anotar, viu? Entendeu? Tem que anotar, então, assim, né? eu sou muito discreto, como um policial deve ser. Mas é a minha vida mesmo, é a minha criação. Você tem Instagram, delegado? Não, não. Tem tenho Facebook? Não. Também não. Kawaii? Eu só tenho mesmo só o WhatsApp. Olha, TikTok também não. Tenho também não. Né? Minhas meninas que tem aí, eu vejo sempre alguma coisa com elas lá e elas me mostram. Você vai ficar conhecido nessas vezes agora. E eu quero só aproveitar, porque eu sei a audiência que tem um bate-papo desse, como você, em todas as... E é atemporal, né? E em suas missões, agradecer a você, eu quis aqui todo mundo da equipe e também a sociedade piauiense, né? Porque onde eu chego, de Cajueiro da Praia Cristalândia, eu sou muito bem recebido, né? Pelo trabalho Graças que a a gente Deus. já fez e faz aquele reconhecimento. Não tem gratificação melhor do que a gente ser reconhecido pela população. Porque uma das coisas que eu aprendi foi a respeitar para poder ser respeitado. Quem faz o que ama não espera muita coisa em troca, a não ser o amor entregue. Então, Exatamente. A gente fazer o que gosta, tem hora que eu digo assim, rapaz, eu fico pensando, eu gosto tanto de ser policial civil, eu sou apaixonado por ser policial civil, eu digo assim, o governo me paga para me divertir. muito bom. Meu irmão, obrigado pela participação, pelo bate-papo e espero a gente bater mais papos outras vezes sobre casos determinados específicos. Mas eu acho que foi uma aula, viu? De verdade, de vida, de experiências. E Sem sombra de dúvida. eu acho que o bom e novo policial civil tem que assistir esse bate-papo, porque encurta muitos erros. Nós temos hoje uma safra de policial civil bons que estão aí se destacando e eu ainda tenho muita disposição. Por que eu não me... Não pare agora. Você disse, olha, Bareta, por que Não, não se para aposentou? agora não. Agora não, pô. Por que você não se aposentou ainda? Não me aposentei Tu já tem porque... direito, né? Não, já tenho 12 anos já passando da minha aposentadoria. Tu já poderia ter se aposentado Já há 12? há 12 anos. Então, é 30 anos. Então, assim, o que acontece? Eu tenho muita disposição para trabalhar, gosto de trabalhar. Eu poderia advogar, mas eu sou muito ético. Rapaz, olha, eu passei a vida toda investigando, prendendo. Agora eu vou advogar. Eu tenho uma certidão de exame de ordem amarelando no fundo de uma mala lá em casa. Eu acredito que ele vai amarelar e vai estragar.
porque eu talvez nunca vá advogar. Como eu disse, eu sou professor também da rede estadual de ensino, além de ser bacharel em Direito, eu sou graduado em História também, há 37 anos eu sou professor do Estado, e me sinto muito bem nessa função, como delegado de polícia, como policial civil. Para mim, a paixão quando eu vejo um carro da Polícia Civil. Caraca, 12 anos podendo se aposentar e... Pois é, mas assim, a polícia... Muito bom. Deixa eu lhe dizer, a Polícia Civil, para mim, é como um bom livro. Eu não quero parar de ler. Não é aquele livro que tu olha lá, o índice dele que vai lá no final, para saber se o que é E que vai quando acabar. você vê o cara contando os dias para se aposentar na Rapaz, polícia? às vezes eu fico olhando o sujeito que não tem 3 anos de polícia falando em aposentadoria. Pô, que indivíduo que a sociedade vai ter? Não pode uma pessoa dessa não pode prestar um bom serviço. Ele mesmo vai se sentir ruim no dia a dia, vai ficar traumatizado. Para mim é ruim demais. Eu acho que a gente tem que escolher. Até eu digo que no concurso da Polícia Civil, ela tinha que ser um pouco mais rígida, mais dura, como é nas Forças Armadas. Você não entra no Exército, na Marinha Aeronáutica, se tu não quiser, tu não vai muito longe, não. Tu pede para sair, é como eles dizem lá, tu pede para ir no banheiro e não volta. Aham. Entendeu? É como na polícia, a gente tem que ser mais rígido. Por quê? Porque você tem que escolher policial vocacionado. Aquela pessoa que está lá integrado para atender. Porque uma pessoa não procura uma delegacia de polícia, assim como procura um hospital, porque quer não. Porque quer brincar, ela só procura quando ela precisa. E você está preparado no dia que te tirarem essa oportunidade de estar lá? Eu não entendi. Vou repetir. Você está preparado para quando chegar a notícia dizer assim, não, mas delegado, você tem que se aposentar? Aí, na compulsória, né? Na compulsória de 75, e o Congresso está querendo levar para 80, né? Você vai estar preparado para isso? É a minha filha que Você não vai advogar, que você disse. Não, a minha filha que diz assim... Vai montar um curso de investigador. A minha filha que diz assim... E eu tenho um auditório aqui. não- ó. É verdade. A minha filha diz assim, eu não vejo o papai aposentado, porque é uma dedicação. É o sábado, domingo. É o Eu teu tô- amor. Eu tô ligando, eu não tô lá na delegacia. Pode ser o departamento, pode ser qualquer outra unidade policial. Eu tô ligando para perguntar aos colegas como é que tá o plantão. Como é que tá aquela investigação? Como é que tá e tudo. Então, assim, à noite eu tô lá em casa, dormindo, às vezes eu acordo, aí 2 horas da manhã eu ligo pro plantão, o telefone chama mais de uma vez, de 3 vezes, 4 vezes, eu já fico preocupado. Tem que estar aí atender, tem que tá Sério? entendeu? De madrugada? A gente tem que estar atento. Então, assim, é coisa que a gente gosta, né? Que a gente ama. E aí isso é que faz. Como eu te disse, eu poderia ter ingressado em qualquer outra profissão, que eu já tinha uma bagagem Qual é o nome da tua intelectual. esposa, Bareta? É Raimundinha. Raimundinha, ela é pedagoga da Secretaria de Cara, Educação eu tenho do certeza Estado. que se você é o que você é, passa gigantescamente por ela. É uma pessoa que tem me dado uma força, meu amigo, você nem imagina. Uma força monstra mesmo, uma excelente. É desse tamanhozinho a mulher, mas é uma super mulher e também um arcabouço, assim, que segura a gente mesmo. E assim, e também tudo passa, Ias, pela família. Você tem que ter uma Óbvio. família estruturada. Eu tenho uma mulher, tenho 2 filhas e agora uma neta, né? E o genro? eu tinha muita vontade de ter uma filha policial. Sério? Mas minha filha não quiseram, nenhuma das Nenhuma. duas, não quis. Mas Deus me deu um genro policial civil. Foi. Escrivão de polícia aqui no estado do Maranhão, está se preparando para ser delegado de polícia, com fé em Deus. É um filho que Deus não te deu que tu... Eu disse para ele, no dia que eu entreguei minha filha lá no altar, eu disse para ele que ali eu estava constituindo um filho. Meu né? pai falou assim, eu fico brincando, né? Minha filha tá em 15, aí eu fico chamando os caras de nojento, né? Esse nojento fica olhando pra gente. Disse, tá bom, tu vai chamar de nojento pra meu amor rapidinho. Espero que não, mas... Olha aí, Guilherme, tá vendo? Bareta, meu irmão, obrigado. É um grande prazer, foi um papo maravilhoso. Maravilhoso, sensacional. Valeu cada minuto, cada É do segundo. Piauí, França e para o mundo, né? né? Eu que agradeço, Bareta com 2 T, né? Falou errado. Pra ser mais justo, Francisco Costa. Francisco Costa, né? 4 de outubro. Meu 4 de xará. outubro, nasci no bairro Por favor, Vermelho. cria um Instagram, pô. Estamos aqui, entendeu? E Cria um Instagram.
Pra mim foi uma honra. Ele não fala. Tá aqui com vocês, viu? Pra gente que é uma honra. Obrigado, Vocês, meu irmão. viu? Obrigado. Valeu. Que o senhor fala com o Barreto pra Porra. criar um Instagram, pô. Vamos criar, né? Vamos criar um perfil aí Mesmo que no seja de Instagram. fã, né? Bom, agradecendo o carinho da sua audiência, quase 2 horas de papo. Quase 2, hein? É, muito bom esse episódio, muito bom, vale a pena. É uma história de vida maravilhosa. Eu só quero te pedir uma coisa. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o like, o que é muito importante, né, Kilson? É verdade. Dê essa moral pra gente. Vamos que vamos. Hein? Vamos que vamos, 4ª temporada. Esse ano, Barreto, diferente dos outros anos, acho que é inédito, inclusive, no Brasil. A gente vai ter episódio em auditório. Então, você imagina... Óbvio que não é legal a gente falar sobre crimes e assim, mas a gente vai pegar episódios que aconteceram na polícia, a gente vai poder trazer o Bareta, trazer um delegado, botar a galera da advocacia para Estudantes. perguntar e tal. Acho que vai ser um episódio bem especial acho que a partir de março a gente vai estar fazendo isso. Se Deus assim nos permitir. Isso aí é o cast? Do Piauí para o mundo. Até a próxima.